Boa noite, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Fala Comigo. E hoje eu tenho a honra de trazer aqui para conversar com a gente o queridíssimo na nossa cidade aí na região, pastor ou missionário? Missionário Fábio. Missionário Fábio Garcia. Hoje minha mãe até te perguntou, você falou que era missionário. Qualquer um dos dois. Todos os dois servem. A nomenclatura que é diferente. Exatamente. É uma questão de igreja, né? Cada igreja tem a sua. Foi o que eu falei com ela hoje. Falei assim, eu acho que como é a cajuração ali é missionário, não é pastor, né? Exatamente. Mas não é nada que denigre, né? Então. Não tem problema. Não tem problema. Uma questão de visão mesmo de igreja. Cada igreja tem uma forma de chamar o seu líder, né? Então isso aí, esse é o Fábio. Vai se apresentar aqui agora. Fábio, conta pra galera aí quem é você, porque eu duvido que alguém não te conheça, né? Mas vai que tem alguém vendo de longe. Ô Paulo Neto, primeiramente é uma alegria poder estar aqui, agradeço o seu convite, né, para participar do seu podcast e agradeço também pelo queridíssimo, né, que você falou a meu respeito, e eu quero dizer para os nossos amigos aí da sua audiência que eu sou porciunculense, eu nasci aqui na cidade, no Hospital de Porciúncula, pelas mãos do Dr. Antônio Jogaib, e no dia 16 de agosto de 1964, né? Estou com 59 anos, morei a vida toda aqui, exceto 8 anos que eu morei em Brasília. Quando eu saí aqui com 20 anos, eu fui para Brasília para estudar, né, para trabalhar, e lá eu conheci a Jaqueline, né? Jaqueline de lá? Jaqueline morava em Brasília, tá. Nascida no Rio, na capital, mas morava em Brasília. Estudando lá na faculdade de teologia, eu encontrei a Jaqueline e a gente namorou e casou. Então, e aí retornamos imediatamente para Porciúncula, né? Eu, no meu caso, retornei, a Jaqueline veio também, já estávamos casados. Em 1993, e meu primeiro filho, Ricardo, veio na barriga, né? Ele nasceu já aqui em Porciúncula. Foi feito em Brasília e nasceu por Porciúncula. Na verdade, nasceu em Tombos, né? Ele me cobra até hoje, ele queria ter nascido em Porciúncula, né? Mas nasceu aqui em Tombos, em Minas Gerais, que é uma cidade maravilhosa também, né? E o Fábio, eu já estou aqui como missionário. Quando eu retornei de Brasília, eu já vim formado em teologia e consagrado ao ministério, e vim para trabalhar em Santa Clara. Eu morei 2 anos em Santa Clara, reabrindo praticamente a casa de oração lá de Santa Clara. É isso que eu ia te perguntar, se já existia, porque eu sei que já passei por lá e tem, né, a casa de oração lá. A casa de oração lá é mais antiga do que a casa de oração de Porciúncula, né? Tem mais de 100 anos. E eu fui para lá então porque a igreja estava sem liderança, quase fechando as portas. Então, a oportunidade que apareceu também, né? Novo, chegando. Exatamente. Eu nem conhecia Santa Clara. Eu morei em Porciúncula, eu nasci em Porciúncula, mas eu não conhecia Santa Clara. Eu fui mesmo para cuidar dessa igreja. E ficamos lá morando 2 anos. Foi o período que nasceu o Ricardo e nasceu o Daniel também. Daniel nasceu em 1995 e o Ricardo em 94. Os meus 2 filhos, né? E depois, então, mudamos para Porciúncula. A mudança foi até uma sugestão do médico, né, o Dr. Carlos Sérgio. Ele cuidava do Ricardo, e o Ricardo tinha muitas crises de garganta em Santa Clara, era muito frio, muita poeira também, não tinha asfalto naquela época, né? O Dr. Carlos Sérgio disse: Fábio, vai para Porciúncula que o Ricardo vai melhorar. E aí a gente resolveu mudar para cá, e estamos aí desde 1996, né, residindo aqui no 1º Distrito. E a nossa vida toda, então, exceto esses 8 anos que eu morei em Brasília, são vividos aqui em Porciúncula. Então isso é um resumo. Agora vamos começar a detalhar. Sua infância, quando você falou que nasceu em Porciúncula, você morava onde aqui em Porciúncula? Na zona rural ou dentro da cidade? Nasci, né, e sempre morei naquela rua Cirilo Furtado. Udolino da Veiga, Udolino da Veiga, né? Hoje a rua mudou de nome, não sei se você sabe. Não sabia. Mudaram várias ruas, né? Duque de Caxias virou Ivon Sul. Exatamente. E a minha rua, Cirilo Furtado, agora se chama Carmela Avelar, que é a Dona Carmela. Carmela Avelar é mãe da Fernanda? Mãe da Fernanda, mãe da Lúcia, da Maria Cláudia, né? Do Marcelo Barão. Ela morava ali exatamente em frente onde eu moro, né? E ela morou também ali muito. Onde a Fernanda mora hoje em dia? Ou morou um tempo atrás? Quem mora hoje é a filha dela, Ana Lúcia. Então morou o Suíço na época ali? Tinha bandeira da Suíça? Suíço ao lado, onde mora o Lucas hoje. Ah, isso, certo. Exatamente.
Então eu sempre morei ali, nunca morei em outro lugar. E quando retornei de Santa Clara para morar aqui, também fui morar naquela casa, né? É a casa dos meus pais. E sua família é uma família de quê? Comerciante? É de pastores? Para quem não tem, às vezes alguém tem essa dúvida, né? Pô, será que o Fábio é pastor porque o pai era, o avô era, alguma coisa assim? Muito boa pergunta. O meu avô, o pai da minha mãe, ele foi o fundador da Casa de Oração aqui em Porciúncula. Ele foi o presbítero responsável pela igreja até 1979, quando ele faleceu. Então, o meu avô, sim. Mas ele era fiscal também, ele não era só, não vivia por conta do ministério, né? Ele tinha profissão e cuidava da igreja. O meu pai não, o meu pai era policial civil, ele aposentou como policial civil e ele ainda está vivo, ele tem 97 anos, né? Trabalhou aqui na delegacia aí muitos anos, ele é muito conhecido das pessoas mais antigas, né? Foi amigo do seu avô, né? Seu Paulo de Arola. Meu avô chegou a ser... Eles falavam que era delegado, antigamente era tipo assim, detetive, não sei, delegado, ele tem até carteirinha em casa, que era por pegar uma pessoa que tinha um certo respeito na sociedade e botava para tomar conta o dia que não sei se a delegacia aqui não existia ainda, alguma coisa assim. Então a carteirinha dele é de polícia. Antigamente tinha um cargo de, eles falavam juiz de menor, não sei se foi esse, porque o falecido Tuti também, pai do Pio. Não, o dele eu acho que foi delegado, não chega a ser delegado, era porque ele não era concursado nem nada. Mas era a carteirinha da polícia, alguma coisa assim. Não sei se na época ainda não tinha o plantão aqui, aí de vez em quando era um ou outro da sociedade. Isso aí eu não posso informar com precisão, porque eu não me lembro dessa época, né? Mas é bem provável que realmente ele tenha sido comissionado pela polícia. Alguma coisa assim. Para fazer alguma ajudar a fiscalizar alguma coisa. Exatamente. Existiam essas pessoas antigamente, né? Não faziam concurso, mas eram nomeadas para uma função específica, né? Então, o meu pai... da polícia, a minha mãe era do lar, né? Minha mãe já é falecida, e eu, desde criança, né, já haviam palavras da igreja sobre a minha vida, né? A gente chama de palavras proféticas, né? Que pessoas da igreja falavam que eu seria um pregador da igreja, bem pequeno, ainda no berço, né? E acabou se cumprindo mesmo, né? Esse desejo veio no meu coração. E com 16 anos eu tomei essa decisão, uma decisão de envolver a minha vida no ministério. Mas só com 29 anos que eu realmente assumi o ministério em tempo integral aqui em Santa Clara. Mas quando você era criança, você era da criança que gostava de ir na igreja ou da criança que não gostava? Porque criança é meio complicado, né? A criança às vezes não está entendendo muita coisa, às vezes acha chato ficar sentado uma hora ali. Exatamente. Qual criança você era? Lá em casa, Paulo Neto, não tinha opção. A minha mãe sempre foi muito caxias, né, na questão religiosa, na questão da igreja. Meu pai não, meu pai nem ia, nem frequentava, mas a minha mãe não deixava, não tinha negociação com ela. Eu tinha que ir domingo de manhã, domingo à noite, e criança, eu acabava dormindo nos cultos, meu avô era idoso, pregava, e eu acabava dormindo. Mas despertei espiritualmente muito cedo, né, na adolescência, participei de todas as atividades da igreja, grupo de jovens, né, retiros, eu sempre fui muito envolvido, né, com a igreja. Então foi algo assim que veio da infância, na adolescência e nunca morreu, pelo contrário, sempre aflorou mais. Sempre cresceu. E eu, quando fui para Brasília, eu fui para trabalhar. Mas chegando lá, imediatamente eu procurei a faculdade de teologia porque eu queria me preparar para o chamado que Deus tinha colocado. Porque não adianta também ter o chamado e não estar preparado, né? Muita gente confunde isso, acha que é simplesmente um chamado e vai ser pregando. Eu acho que as duas coisas são fundamentais. Não, você tem que ter o chamado, mas você tem que estudar também, senão você fica falando abobrinha também, né? É muito importante o preparo intelectual, que seria uma formação. Um estudo, né? Mas o mais importante é o preparo espiritual, o caráter, né? A pessoa ter o chamado. O chamado, uma vida íntegra, uma vida digna, uma vida que respalde o que ele vai pregar. Uma vida que mesmo você sendo um pecador, que todo mundo é, você tem tenta fazer o mínimo de coisas que vai desviar um pouco a sua conduta. Às vezes vai acabar falando mais alto com alguém num momento meio de estresse, alguma coisinha, mas tenta conter o máximo para poder ser o exemplo, né? Porque o pastor é o exemplo da igreja, o missionário, o pastor, o padre, é o exemplo, né? Exatamente, Paulo. Você está tocando num ponto aí que a Bíblia fala. Paulo escrevendo a Timóteo e a Tito, ele dá uma lista, 16 qualificações para um presbítero, para um pastor, para uma pessoa que cuida de um rebanho cristão. E a lista
de exigências é alta, é elevada. Então, não basta um preparo intelectual, é muito importante. Não basta a faculdade, né? Vai lá formar, achar que está pronto. Faculdade, seminário não faz liderança espiritual. É preciso ter um chamado de Deus e é preciso também ter um aprendizado, né? uma preparação intelectual também, espiritual, moral, para poder desempenhar, como você disse, o líder precisa ser um exemplo. Ele guiar não só pelas suas palavras, ele tem que conduzir pelo exemplo. Hoje, dentro de Porto Seguro, o pessoal, quando vê você e a sua família por inteiro, vê seus filhos, pessoas boas, você, sua esposa, todo mundo vê o convívio de vocês é bom. Então isso é meio que, vamos tentar fazer igual, né? Porque não adianta também a liderança dar mau exemplo e prega uma coisa dentro da igreja e na rua fazer outra, né? Eu agradeço suas palavras, né? Todos nós somos pecadores, todos temos falhas, né? Eu costumo dizer que não existe casamento perfeito, nem família perfeita. Não existe. Todos nós lutamos com as nossas dificuldades, a nossa humanidade. Nós somos pecadores. O ser humano é falho. Exatamente. Mas isso não deve ser motivo para a pessoa achar que pode viver de qualquer maneira. Principalmente quem se propõe a liderar, né? Principalmente quem se propõe ao ministério, né? Conduzir pessoas, né? Apontar o caminho de Deus. Então, a Bíblia é muito clara, as cartas pastorais, né, de Paulo a Timóteo e a Tito, as qualificações são necessárias. Não basta a pessoa querer hoje, amanhã, já se aventurar em abrir uma igreja. Vou começar uma faculdade de teologia agora, online, deve ser um ano só, já tem a garagem aqui, já abre a igreja. Compra as cadeiras, o som já tem. E hoje a gente vê na internet, eu fico triste de ver isso, né? Pessoas oferecendo curso de teologia, com 3 meses já oferece certificado de pastor, achando que isso vai qualificar uma pessoa para liderar um rebanho. É muito complicado. Porque a pessoa está sendo enganada, porque às vezes a pessoa tem até uma boa, vamos dizer, uma boa intenção de querer se qualificar, porque acha que tem, ou acha ou tem, né, o chamado, e acaba caindo num golpista desse que não vai qualificar em nada, ele vai começar a falar abobrinha, igual eu falei, tem muita gente que fala, né, vai falar abobrinha dentro da igreja, vai acabar caindo em descrença, não vai conseguir rebanhar ninguém. E o que está por trás disso, desses cursos aí, é uma oferta para despertar o interesse da pessoa e, no fundo, a pessoa lá ganhar dinheiro acerca disso. Por exemplo, meu curso de teologia, eu demorei 5 anos para terminar. O curso é aula presencial toda noite. Então, a gente olha hoje como esse tipo de curso é oferecido, a gente fica triste, porque que preparo vai ter uma pessoa que com 3 meses fazer não vai ter preparo. Teologia. Infelizmente não vai ter preparo, não. E aí, às vezes, o interesse mesmo é mais comercial. Só financeiro. E aí, quando eu estava morando em Niterói, na época que eu trabalhei lá, eu fui na igreja lá, e na saída eles estavam oferecendo para quem quisesse fazer o curso de teologia, mas era grátis, acho que demorava 3 anos. Pela igreja mesmo, você ia ter que ir na igreja toda semana, uma vez por semana lá. Uhum. E demorava 3 anos para você se qualificar. Claro que devia ter provas para você passar também, né? Sim. Ainda mais que era de graça, quando é pago, meio que o pessoal empurra a pessoa. Mas como era grátis... Se uma igreja está oferecendo gratuitamente, é porque a igreja está bancando aquilo, né? Com certeza, alguém está pagando. E parece uma coisa séria, né? 3 anos de uma formação. Não, e era uma igreja numa nomenclatura grande. Eu não vou nem falar o nome, que não precisa citar, mas era uma nomenclatura forte Tá certo. No meio. Então, tinha recursos para poder bancar. Eu achei legal que estava de graça, porque, igual você falou, hoje em dia o que move o mundo é o comércio, é o dinheiro. Uhum. Todo mundo quer aproveitar um jeito de pegar um dinheirinho de alguém. Exatamente, Paulo Neto. Essa área religiosa, as pessoas ficam muito sensíveis e vulneráveis, né? E a gente vê que líder mal intencionado pode, às vezes, até enriquecer mesmo, porque é uma área sensível. As pessoas estão fragilizadas. A pessoa geralmente, quando procura, é porque está fragilizada, está com um problema. Exatamente. Quer buscar uma solução em Deus e na religião. Então, existe a palavra de Deus, existe o consolo de Deus, existe a esperança que Deus dá através da oração, mas existem as pessoas que, às vezes, utilizam o nome de Deus para poder oferecer coisas que nem Deus oferece. Seria esse os falsos profeta que está na Bíblia? O Senhor Jesus advertiu... Quem queria fazer comércio lá, que Jesus pegou e espantou todo mundo? Exatamente. Jesus expulsou os vendilhões do templo, né? Hoje eu estava lendo pela manhã, né, a Bíblia, lendo em 1 Pedro e 2 Pedro.
Lá o apóstolo Pedro fala daqueles falsos profetas que seguiram o caminho de Balaão, que por causa de dinheiro ele se perdeu. Balaão é um profeta do Velho Testamento que ofereceram dinheiro a ele para ele amaldiçoar o povo de Israel. A princípio ele rejeitou, mas depois ele aceitou. Então Pedro está falando, porque muitos estavam já naquela época seguindo o caminho de Balaão. Se naquela época já tinha, imagina hoje, multiplicou muito. Então tem que ter muito cuidado, né? Fábio, vamos voltar um pouquinho agora no tempo. Eu vou ter colocando nesse momento a foto ali. Você me mandou uma foto, vocês estão na escadaria, sua família, acho que boa parte da família ali. Aquilo é onde? No fórum ali, na escadinha do fórum? Exatamente, Paulo Neto. Essa foto foi tirada em frente ao fórum em 1975, aproximadamente. Ali está o meu avô, né, a minha avó, o senhor Horácio Garcia, que foi o fundador da Casa de Oração aqui em Pociúca, a minha avó, Dona Maria, os meus tios, né, os filhos do meu avô, a família da minha mãe, tá? Ao meu pai, os meus irmãos todos estão ali também, e eu sou pequenininho. Vocês são quantos irmãos? Filhos do meu pai e da minha mãe. Meu pai teve um filho antes do casamento, lá em São Paulo, ele trabalhou lá. Mas do meu pai e da minha mãe, somos 6. Faleceu o Márcio, né? Meu irmão, que trabalhava na Caixa Econômica aqui em Pociúca. Outro dia achei uma foto dele aqui em casa. Um churrasco, que teve alguma coisa do meu pai, que eu não sei se foi boda de casamento da minha mãe. Você se lembra do Márcio? Lembro. Olha, ele faleceu em 1999. Ele lembra muito o Ricardo. Exatamente. Só que eu acho que ele usava um cavanhaque, de vez em quando, uma barbinha. Barba, ele gostava, assim. Então ali está a minha família toda, a gente está criança ali, né? Então é o Márcio, você... O Samuel é o outro, é o que trabalhava aqui na delegacia. E tenho 3 irmãs, né? A Lúcia, que mora em Brasília, a Luciene, que mora em São Paulo, e a Leíse, que mora em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. Essa é a minha família. E um irmão, esse é o filho do meu pai, né? Ele teve antes de casar com a minha mãe. Ele se chama José Egídio, ele mora em São José dos Campos. A gente teve pouco convívio, né? Mas é uma pessoa excelente também, meu irmão, por parte de pai. E na infância você estudou no Olinda Veiga? Olha, o jardim, quando eu era criança, não existia o jardim de infância ainda. Então, o jardim era do Olinda Veiga. Era no Olinda Veiga. E tinha um ano só de jardim. Eu entrei num ano e no outro eu já entrei na primeira série, né? Estudei sempre no Olinda Veiga. Depois fui para o instituto, né? Na época era o José de Landes. Era o José de Landes. Minha avó trabalhava lá na merendeira, Dona Ormi. Trabalhava lá, era inspetora de aluno. Era várias funções lá dentro. Exatamente, lembro muito dela. E eu fiz a prova de admissão. Você não sabe o que é isso, mas a gente fazia primeira, quarta série, né, chamado primário antigamente. Depois tinha que fazer uma prova para entrar no ginásio. Eu fui o último ano que fez essa prova, 1974. Então eu fiz admissão e aí eu fui estudar no ginásio. Só que o ginásio, naquela época, o instituto ainda não estava pronto, o José de Landes, né? A gente estudou na prefeitura. Então ali Meu pai estudou ali também, tem foto da Exatamente, dele. Era ali. Então nós começamos ali e no meio do ano, um pouco antes do meio do ano, a gente já transferiu para o José de Landes, onde é o instituto hoje. E depois, no segundo grau, né? Hoje ensino médio, eu fiz o curso de agropecuária. Havia um consórcio entre Pociúca e Itaperuna, o CIAP, né? Não sei se ainda chama CIAP. É ali do lado do batalhão de polícia. Colégio agrícola, na minha época eles falavam. Tinha uma provinha que você fazia, ia para lá, ficava interno lá. Ficava interno. Na minha época ficava interno. Em 1980 que eu estudei lá, minha primeira turma, que abriu lá o CIAP. A gente fazia algumas matérias em Pociúca e outras lá. Não ficávamos internos lá não. Depois que isso veio acontecer. Então, em 1982, eu formei no ensino médio, um curso técnico em agropecuária. Então, era o Centro Interescolar de Agropecuária de Itaperuna. Haviam pessoas de Pociúca, de Natividade, de Bairrissai, de Itaperuna, que estudavam nos colégios de suas cidades, né, e faziam as matérias práticas e específicas do curso de pecuária lá, entendeu? Então, assim foi a minha história aqui, escolar estudantil aqui de Pociúca. Comecei em 1973, terminei em 1982. Mas você formou quantos anos você estava quando você formou? Eu tinha 17 anos. Então você ainda ficou um tempo aqui para Brasília ainda? Com 18 anos eu servi o tiro de guerra, né?
e fiquei o ano de 83 no tiro de guerra. E depois que eu saí do tiro de guerra, eu fiz o concurso da Polícia Civil, eu passei no concurso, a prova escrita, e fui para o Rio fazer a prova da corrida, passei na corrida, só que naquela época eu não fazia tudo num dia só não. Eu voltei, depois marcou para fazer a subida na corda, passei na prova de subida na corda. Aí quando eu fui fazer a terceira etapa, que era salto em distância, a mais fácil para mim, né? Eu tive cachumba, né? E aí eu perdi o concurso. Aí não podia correr, não podia pular? Não podia, aí eu perdi. Naquela época a gente não tinha muita noção de direito, né? De entrar com recurso. Eu tinha 19 anos, né? E aí eu perdi o concurso, fiquei triste, né? Mas era Deus preparando a minha vida. Eu falei agora com você, porque eu passei num concurso da Polícia Militar de 2014. Pô, quando eu passei, minha família toda, minha avó, minha mãe, ficou todo mundo preocupado. Você não pode, você é cabeça quente, como é que você ser polícia, não sei o quê. Eu vou fazer. Eu fiz a prova escrita, fiz a redação, passei. Aí fiz o antropométrico, passei. Quando fui no TAF, eu perdi na barra. Eu fazia, na época era abdominal, remada e corrida. Os dois eu passei. Na barra eu perdi. Aí na volta eu voltei meio triste, mas no meio do caminho eu pensei, isso não é pra mim. Se fosse, eu estaria dentro. Exatamente. E pra você foi a mesma coisa. Se você tivesse entrado na polícia, hoje você não era o líder espiritual que você é hoje. Provavelmente não, Paulo Neto. Ou você estaria aposentando para começar talvez uma caminhada dentro da religiosidade, né? Exatamente. Você fez uma leitura correta. Isso poderia ter acontecido, porque eu passaria no concurso, não iria para Brasília, não conheceria a Jaqueline, não teria o Ricardo nem o Daniel, então a gente... Não teria seus netos. Exatamente. Tudo é uma escadinha, né? A gente fica triste na hora. Na hora, é. Mas depois a gente vê que Deus... consegue entender o propósito, né? A mão de Deus está por trás de tudo, né? Tá. E hoje eu faço aquilo que Deus colocou no meu coração, o meu desejo, né? Criei minha família, meus filhos já estão casados, já tenho netos, né? E se não tivesse havido aquela cachumba, eu provavelmente não teria essa trajetória. Hoje eu tento não reclamar das coisas, porque a gente é ser humano e acaba reclamando. Eu tento reclamar porque eu uso um pedacinho que tem lá na Bíblia. Eu não posso estar falando besteira, que eu não sou um profundo conhecedor, mas lá não fala que não cai uma folha da árvore sem permissão? Na verdade, essa palavra aí é do Alcorão. Do Alcorão. O Alcorão diz. Mas deve ter alguma similar na Bíblia. A Bíblia diz que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Que Deus cuida de passarinho, Deus cuida das aves, Deus cuida das plantas, quanto mais de nós. Jesus falou isso. Porque nesse negócio do meu concurso foi até engraçado, porque passei em 2014, em 2016 chamaram. Aí, e na época que eu fui fazer o TAF, eu fiz amizade com várias pessoas que estavam na mesma classificação que eu. E nisso, um rapaz lá, fiz muita amizade com ele, provavelmente o tempo que eu ficaria no Rio, eu ficaria lá junto com ele, porque a gente fez muita amizade, né? Ele entrou na polícia com um mês, saindo de um lugar lá, reconheceram que ele era polícia, mataram ele com um tiro. Aí eu falei, provavelmente eu estaria junto com ele, porque era folga, como era um dos poucos amigos que eu teria, eu estaria com ele. Então, às vezes, é livramento das coisas. Hoje eu tento não reclamar, falo até pra minha namorada isso, vamos tentar reclamar menos das coisas, porque se aconteceu, porque tem que acontecer. Exatamente, Paulo Neto. E um versículo que se adapta bem ao que você está dizendo, né, é Romanos 8:28, que diz assim, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Não é que tudo que acontece na nossa vida é bom. A gente vive coisas difíceis. Mas as coisas difíceis é para melhorar também. Mas Deus trabalha e transforma aquilo em algo de aprendizado, em algo de crescimento para nós. Então, esse é o pensamento que a gente tem que ter, né? Agora, eu reconheço que na nossa humanidade, naquele primeiro momento, a gente fica aborrecido. Fica aborrecido, fica chateado. Exatamente. Fica nervoso às vezes. Exatamente, ansioso, né? Mas é Deus que dirige a nossa vida, a gente tem que confiar nele, né? Então, a nossa vida está... E os nossos dias também estão contados. Deus conhece o nosso futuro aqui na Terra. Aí você pegou, então, saiu do tiro de guerra, passou nos concursos, deu a cachumba, não pôde ir. Aí, o que aconteceu depois da cachumba? Aí é o seguinte, o meu pai, na época, ele tem um sítio até hoje no Córrego do Ouro, acabou o tiro de guerra e eu não tinha mais nenhum compromisso. Eu tinha terminado o ensino médio, eu estava ajudando meu pai lá no Córrego do Ouro. Ele tinha umas vaquinhas, eu até aprendi a tirar leite, né? Eu tirava o leite de manhã e amarrava os bezerros à tarde, separava os bezerros, no outro dia voltava. Então eu estava fazendo isso. Mas eu pensei, eu preciso dar um jeito na minha vida, né? Eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso
seguir o destino de Deus para mim. Então, eu pedi a um irmão da igreja lá em Brasília, que tinha uma empresa de livros, eu pedi a ele uma oportunidade para trabalhar com ele. Na mesma hora ele abriu as portas, né? E eu fui morar em Brasília. A minha irmã morava em Brasília. Sua irmã já morava. Eu ia chegar nesse ponto, porque você falou que tem irmã que mora no Brasil. Eu falei, então já existia alguma ligação. Foi esse elo aí. Mas a igreja daqui tem ligação com a igreja de lá também? Alguma coisa assim? Temos muitas pessoas conhecidas. Não tem nenhuma ligação institucional, não, mas é uma ligação assim, fraternal. A gente tem amizade, né? Tem conhecimento. E essa pessoa que me abriu a oportunidade de trabalho era primo do meu cunhado, casado com a minha irmã, o João de Souza, né? E ele me deu uma oportunidade de trabalhar. Aí eu fui para Brasília para trabalhar. E fui fazer a coisa que eu não gostava. Eu fui vender livro. Eu trabalhei como vendedor durante um ano. Você ainda trabalhou na época que o pessoal comprava livro, né? Hoje em dia você trabalhar morre de fome. Eu não sei como é que os vendedores de livros estão se virando hoje com a internet, né, com tanta facilidade para pesquisa e consulta aí na internet. Eu acho que deve ter acabado já essa venda de livros. Eu sou um cara que gosta muito do físico ali para ler. Se eu pegar um livro digital, eu vou acabar cochilando. Eu gosto. Sempre que eu vou em shopping, alguma coisa assim, hoje você vê muito bancas no meio do shopping de promoção. Porque livro não deve ninguém comprar e fica lá em promoção para a pessoa comprar. Tem um certo tipo de livro que nunca vai sair de moda, né? Mas o livro que eu vendia, por exemplo, era uma enciclopédia, né? Enciclopédia. Enciclopédia, Atlas. Barça, Larousse. Exatamente, livros de pesquisa. De pesquisa para auxiliar os estudantes. Naquela época era muito interessante. Quando a gente era novo aqui, a gente tinha que ir no Centro Cultural, aí eles emprestavam o que a gente queria, a gente atravessava a rua na face a face, tirava xerox, para conseguir fazer o trabalho. Hoje em dia, 2 cliques na internet, no celular mesmo, a gente já sabe o que é. Hoje está muito mais fácil o acesso, né, à informação, ao conhecimento. Ao mesmo tempo que melhorou, piorou. Piorou porque a pessoa dá um copia e cola ali. É preguiçoso. E acaba no... A gente geralmente sair de casa, pegar a bicicleta e ir lá no Centro Cultural, aí pedir ajuda lá, a pessoa que trabalhava lá para procurar o livro, para pesquisar, para ler, tinha que passar a mão. Exatamente. Hoje em dia copiou, colou, imprimiu, tchau. Sobre isso que você está falando, eu estou me lembrando de um trabalho que eu fiz sobre a tuberculose. Eu era ensino fundamental. Então, eu me lembro que eu dei comprar papel ao maço, não sei nem se o pessoal sabe o que é isso mais, né? Com pauta, né? Isso. É como se fosse uma folha de caderno, só que sempre costurada. Exatamente, ela tem também as linhas, né, para você escrever. E eu fui na casa do meu tio Joel Garcia, pegar o livro, que na minha casa não tinha, né? Peguei lá a enciclopédia, que ele tinha, uma boa enciclopédia, e eu lembro que eu copiei bastante sobre o bacilo de Koch, né? Sobre a tuberculose, os exames que faziam, a briografia para identificar, né? Então, eu copiei muita coisa. E depois eu peguei a folha de papel ao maço, sem pauta, para fazer a capa do trabalho. Hoje, o aluno vai no computador, né? Copia ali, cola no Word, depois imprime aquilo e às vezes nem lê. E você, no que você escreveu, copiou, você aprendeu sobre o negócio. Você, exatamente. Obrigatoriamente, uma vez você teve que ler. Tive que ler, tive que escrever, tive que entender aquilo. Hoje em dia o cara só passa o olho nas palavras-chave, não é isso mesmo, vou imprimir, vou me entregar. Agora eu não sei como é que faz, né? Porque eu não vivi esse momento. Antigamente comprava papel... Como é que era o nome aqui? Papel amarelo? Como é que era o nome? Papel pardo. Papel pardo, tinha que fazer um cartaz. Tinha isso também. Todo um trabalho para poder apresentar o trabalho. Exatamente. Paulo. Hoje em dia eu nem sei como é que funciona, se é digital já. Hoje tem o data show, né? Você vai lá e projeta aquilo na parede, fica mais bonito, né? Fica mais vistoso, né? Mas talvez tanta facilidade às vezes prejudique um pouco a busca do conhecimento. Com certeza. Então você foi vender livro? Exatamente. Eu trabalhei na firma por 6 anos. 1 ano como vendedor. Eu estava a ponto de voltar já para Pociúca, porque eu não estava gostando. Vendedor não estava certo. Não estava. Até que eu vendia, eu consegui ganhar um dinheirinho, né? Mas eu sempre fui muito econômico, mas eu não estava feliz, porque eu achava assim, eu vou bater na porta da casa dos outros, vou incomodar, né? As pessoas estão descansando. Isso era uma barreira para mim. Mas eu precisava trabalhar, eu precisava manter-me, né? Então eu encarei. Isso é até uma lição para os jovens de hoje, que às vezes a gente não tem que pegar aquilo que a gente gosta, tem que pegar o que aparece.
Mas se tiver como pegar o que gosta aparecendo junto, Se der, também não adianta a gente melhor. só ter o dinheiro e não ser feliz, né? Exatamente, mas esse início, Paulo Neto, Só que a necessidade do início tem que pegar o que for. eu trabalhando ali na empresa, o patrão gostou de mim, viu o meu esforço, do meu desempenho, me convidou para trabalhar junto com ele no escritório. Aí mudou, aí eu trabalhei feliz, porque eu já trabalhava na administração, né? Cuidar dos vendedores, Não tinha né? incomodar ninguém em casa. Ficava só ali atendendo os telefonemas, né? Digitando, não. Datilografando. Os carnês lá, preparando tudo para cobrança. Então, lidava com os vendedores todos os dias, né? Despachava os vendedores com os livros. Então, mudou tudo. Eu fiquei muito contente no escritório. E trabalhei 6 anos como empregado dessa firma. E depois de 6 anos, eu abri a minha própria firma. Peguei todo aquele conhecimento e abri uma empresa para mim também. E trabalhei 2 anos como dono de empresa, né? Mas é ligado ao livro também lá. Ligado ao livro também. Eu não vendia não, mas eu recrutava vendedores, né? E os vendedores faziam o serviço e a gente tocava a empresa dessa Mas aí você conciliou com esse trabalho seu o curso. Como que teve isso em você de, vou fazer o curso de teologia? Isso foi quando eu estava trabalhando ainda como empregado, não foi? Mas quando você era vendedor ainda ou já quando você estava no escritório? Não, quando eu já estava no escritório. Foi logo depois que eu me assentei no escritório, falei, agora eu não vou embora mais, que agora eu arrumei uma ocupação que eu gosto de fazer. Eu não preciso mais voltar atrás, né? E aí eu falei, vou estudar. Comecei a fazer a Faculdade Teológica Batista de Brasília, na Asa Norte, 611 Norte. E entrei em 1988 e fui até 1992, quando me formei e terminei o curso de Teologia. E lá que eu tive a alegria de conhecer, né, a Jaqueline. Dentro da igreja? Dentro da faculdade. Na faculdade ela fez teologia também? Ela fez também, ela formou 6 meses antes de mim, entrou antes. Ela é missionária também, então? Ela é também, é formada em teologia e formada também em serviço social, a Jaqueline, né? E aí as coisas vão encaixando. Deus vai direcionando a gente através dos passos de obediência que a gente dá. Deus não fala assim, vai ser isso, não. A gente tem que ir pela fé. Só acho que é aqui, né? Às vezes Deus manda dar a volta lá embaixo para poder chegar num lugar que você está olhando na frente ali, mas por aqui não vai ter como passar. Exatamente. Às vezes tem essas voltas aí para poder chegar no ponto que Deus quer, né? E quando você era criança para jovem, qual era o seu sonho de carreira a seguir? Quando eu era bem adolescente, né? Bem novo, eu falo isso na igreja, né? O pessoal ri muito, né? Porque o meu sonho mesmo de adolescente era ser jogador de futebol. O meu sonho... Acho que de 9 entre 10 jovens, o sonho deve ser esse. Hoje em dia eu não sei, porque tem muito negócio de jogador de videogame, não sei o quê. Mas na minha época todo mundo queria jogar bola, até quem não sabia. Você também teve esse sonho? Quem não teve? E depois eu tive o sonho de ser treinador de futebol. Fiz a faculdade de educação física, porque eu queria ser treinador de futebol. Olha aí, ainda não deu certo, ainda dá tempo, mas até agora não deu certo ainda não. Para jogador não dá, porque você está um pouco acima do peso, né? A idade também, né? Fiz 36 anteontem, não tem como. Parabéns. A idade... Exatamente. Hoje, para a pessoa ter uma carreira no futebol, tem que começar muito, muito novo. E tem que ser empresário hoje em dia, né? Antigamente você ainda conseguia. Eu acho que hoje, se você não tiver empresário, não é que é impossível, mas acho que é 10 vezes mais difícil do que o normal. Então o Fábio queria ser jogador de futebol. E era bom de bola? Olha, rapaz, tem uns comentários aí na cidade, né? O Zé Chiquinha fala... Eu vou botar a foto sua jogando bola. Quem está na foto com você? É o Ricardo ou... Ali é o Ricardo. É o Ricardo. Aquilo ali era um torneio do futebol de salão na quadra Ivon Chaim Mansur. Né? Eu já estava ali com mais de 30 anos, já era missionário, né? Você vê que ali, Atletas de Cristo, né? Atletas de Cristo está na foto. Eu tinha alguns jogadores ali que eram da igreja também, né? Então a gente fez um timezinho para poder disputar o campeonato aí da cidade. A gente ganhou algumas partidas, mas não passou de fase, não. Então o Fábio seria jogador de futebol se não fosse hoje pastor. Mas então vamos voltar lá em Brasília. Você está lá em Brasília, formou faculdade, teve sua empresa. Aí né, quando você teve sua empresa, já estava namorando com sua esposa. Exatamente. Já estava quase assim terminando o meu curso de teologia, estava bem no final, né? A Jaqueline também. E comecei a namorar a Jaqueline. Casei em 1992, no ano que eu me formei. Né? Casou lá mesmo, em Brasília? Lá em Brasília.
no ano que eu me formei, eu me casei com a Jaqueline. E a gente casou em junho, 27 de junho de 1992, na Terceira Igreja Batista do Plano Piloto, em Asa Norte, em Brasília. Entendeu? E aí ficamos... eu vim em Porciúncula em 1993 de férias, eu e a Jaqueline. E aí nós chegamos aqui na igreja, tinha um missionário que trabalhava aqui na nossa igreja, e foi embora, hoje ele mora nos Estados Unidos, né? E ele falou para mim que a igreja de Santa Clara estava praticamente assim, quase fechando as portas, porque não tinha obreiro, não tinha trabalhador, não tinha um missionário lá para cuidar da igreja. Tinham lá uns 3 idosos só. E aí ele me desafiou, Fábio, você não gostaria de trabalhar lá? E ele me desafiou ali. Então, naquela viagem de volta para Brasília, eu falei com a Jaqueline, recebi essa palavra, esse desafio, né? E Deus está tocando no meu coração. O que você acha? Para mim, no meu caso, para eu sair de Brasília e vir para Porciúncula é uma coisa. Você já era daqui. Mas a Jaqueline... Sua família estava aqui. Os pais da Jaqueline moravam em Brasília, né? A irmã, os tios, os primos, todo mundo em Brasília. E aí eu fiz uma proposta para ela para largar tudo lá e vir nem para Porciúncula, primeiro Santa Clara, que não tinha nem, era tudo estrada de chão, né? E aí eu falei para ela, na mesma hora ela falou assim, vamos. Ela não titubeou nem um minuto, ela falou, vamos sim. Ela estava disposta, a Jaqueline sempre teve um coração missionário, né? E para mim, assim, foi de certa forma mais cômodo, porque aqui moravam meus pais, meus irmãos. Você tinha uma certa segurança da sua família estar aqui. Exatamente. Você conheceu o povo daqui. Exatamente. E aí foi então, nessa viagem de volta para Brasília, conversei com ela aceitou. Então eu já cheguei em Brasília tomando as providências. Vendi minha empresa, vendi o apartamento que a gente tinha, né? Na verdade eu aluguei o apartamento, depois é que eu vendi. E preparamos tudo para vir para Santa Clara. E chegamos em Santa Clara, eu mudei para Santa Clara no dia que enterraram o senhor João Campos. Eu nunca esqueço isso. João Campos é famoso lá, a família Campos. Foi prefeito, inclusive, de Porciúncula, né? Tem gente que não sabe esse fato de Porciúncula. O primeiro prefeito da cidade de Porciúncula foi um santaclarense. Alencar Fonseca Ramos. Ele também era santaclarense, o pai do Paulo Ramos, né? Primeiro prefeito de Porciúncula. O pessoal acha que sempre teve os prefeitos daqui. Que nunca teve alguém lá de cima que se elegeu. Sempre foi muito ativo. Muito forte, Sempre foi, né? Então eu cheguei em Santa Clara para morar no dia que estavam sepultando o senhor João Campos, que na verdade eu nem conhecia, né? Chegou num dia ruim já na cidade, então. Que era um dia triste, pessoal. Um ambiente triste na cidade, né? Eu não conhecia o senhor João Campos. A gente ouve falar muito, né? Mas o que a gente ouve foi uma grande pessoa, né? E aí eu mudei para Santa Clara. Fui morar nos fundos da casa de oração. Uma casinha muito simples, né? Para quem não sabe, a casa de oração é onde lá? Fica em frente ao DPO de Santa Clara, bem na chegada de Santa Clara, quem vem de Porciúncula, né? Na rua de baixo. A rua de baixo. Rua de baixo. Ali que é a casa de oração. Não é, quando eu cheguei não era aquela casa de oração, era uma casinha pequenininha com o telhado caindo. Eu confundo a casa de oração porque eu estudei na Unig, aeroporto. Sim. E lá tem de frente uma casa de oração no alto assim. Não sei se você já chegou aí no campus da Educação Física da Unig. É no bairro Aeroporto, onde tem aquele sinal onde fica um boi do lado direito assim. Eu sei. Você já foi na casa de oração de lá, né? Sim. Então naquele ali eu me batia, estava achando até que era Santa Clara. Ali a casa de oração, aquela casa de oração até tem poucos anos, ela é recente ali, é nova. Eu estudei ali em 2009, já tinha? Sim. Eu não sei precisar a data da fundação não, mas não tem assim muitos anos, né? Quem fundou foi o Dr. Hernani, que foi um médico que trabalhou aqui no PU em Porciúncula. Ele ainda vive, ele mora em Itaperuna. Dr. Hernani Pinto. Ele foi o fundador e pastor daquela igreja ali, em Itaperuna. A casa de oração do bairro do Aeroporto. E você se lembra com tantos detalhes. Ela é no alto de um morro, sim. Exatamente. Uma casa de oração até bem construída. Bonita, bem bonita quando você olha. Aí você morando lá atrás da igreja. Exato. Moramos ali... por 2 anos, nos fundos da casa de oração. Era uma residência bem modesta, bem simples, né? Inclusive, quando chovia, caía água dentro. Tinha que espalhar umas vasilhas para não cair no chão.
Mas nisso eu tenho que tirar o chapéu para minha esposa, né? A Jaqueline, nesse ponto, ela nunca reclamou. A Jaqueline, ela teve uma vida assim, o pai dela, o pai da Jaqueline, o seu Jonas, não sei se você conheceu, ele chegou a morar aqui, ele foi diretor do Detran, ele terminou a vida profissional dele como diretor do Detran. Ele morava no Lago Norte de Brasília. É zona nobre. Área nobre, uma casa muito grande, muito confortável. E a Jaqueline morava na capital do Brasil, você trouxe ela para o terceiro distrito do interior. Para uma casa a telha furada. Até um episódio marcante, né? Que eu vim na frente, eu vim com um caminhão de mudanças. Contratamos lá um caminhão e viemos. Então, a pessoa que veio dirigindo o caminhão, ele chegou, quando entrou ali em Tombos, naquela parte que sobe para Santa Clara, ali na Serra dos Quintinos. Exatamente. Eu ia até te perguntar se foi por isso que o Ricardo nasceu em Tombos, porque é mais perto de Santa Clara do que Pociúncula. Você chegar ali e entrar para a Serra dos Quintinos é mais fácil do que você ir até Purilândia para chegar a Pociúncula. Bem mais perto. Mas a questão do Ricardo nascer em Tombos foi econômica. Eu encontrei um parto cesariana mais barato do que aqui. Hoje eu me arrependo, né? Eu poderia ter nascido aqui em Pociúncula, mas o coração dele porciúnculense. O dinheiro era muito curto, né? Mas o Ricardo já tem o título de cidadão porciúnculense, né? E Tombos é uma cidade maravilhosa, né? Não tem nada contra. Não tem como falar nada, minha família é de lá. Pois é, minha mãe também é. Meu avô nasceu lá. É. Então, aí voltando ao episódio, a gente subia pela Serra dos Quintinos, aí ele foi olhando, o motorista do caminhão. Cara de Brasília. Que pegou minha mudança lá, estava na época na casa do meu sogro, no Lago Norte. E veio vindo para e foi subindo. Mato dentro. Aí foi subindo. Depois, chegando na Fazenda do Céu ali, mais subida, tudo estrada de chão, né? Estrada esburacada. Eu cheguei a pegar a estrada de Purilândia para Santa Clara no chão ainda. Purilândia, daqui até Purilândia não peguei não, mas ali ainda levei muito frete lá em cima. Eu fazia todo o trajeto na estrada de chão. Vivi praticamente o tempo todo lá com essa dificuldade. E aí ele olhou para mim e perguntou assim: por acaso você está fugindo da polícia? Saí de Brasília para enfiar no lugar daquele. Saiu do Lago Norte para enfiar naquele, nem em Brasília só. Foi uma cidade satélite, o cara. E Santa Clara hoje está muito bonito. Tá. Santa Clara hoje está um lugar assim, muito bem cuidado, né? Mas naquela época, em 1993, não tinha asfalto. Na frente da igreja tem asfalto. Agora. Na frente da igreja, na rua, tem asfalto. Exatamente, muito bem cuidada. O povo de Santa Clara está de parabéns. Cresceu muito também, né? Muito forte economicamente, né? E o povo de Santa Clara, eu sempre digo, é um povo trabalhador. Eu gosto daquele povo, eu admiro o povo de Santa Clara, né? Mas naquela época realmente era. Até aqui era tudo mais difícil, né? Era muito menos conforto, muito menos tecnologia, muito menos recurso do que tem hoje. Então o motorista do caminhão não entendeu. Ele falou: você está fugindo da polícia? Você está escondendo de quê? Aí começou até a ficar com medo, né? Tô no meio do mato com esse cara aqui. Eu expliquei para ele que aquilo ali era um chamado de Deus, né? Uma vocação, que a gente estaria ali, estaria feliz, como a gente esteve feliz morando lá, né? A gente fez tanta amizade em Santa Clara. O povo recebeu bem quando você chegou. Muito bem. Não só o povo da igreja, não, evangélico, não. Eu tenho amigos ali, católicos, né? Porque ali predominantemente a igreja católica. Eu tenho amizades muito, muito sólidas ali em Santa Clara. E o tempo que eu passei ali foi muito bem aproveitado. Mas quando você chegou, tinha membro da igreja? Ou só os 3 idosos mesmo que tinham? Tinham 3 membros idosos, né, que não tinham condição de dirigir uma igreja, nem de abrir para ter reuniões. Era difícil ter uma reunião, um culto, né? E nisso acaba que, como não está tendo nada, no capítulo também gente, né? Exatamente. Então, os filhos daqueles idosos, os netos, não estavam engajados. Não tinham motivação, assim, não tinham entusiasmo para ir à igreja, porque não havia um pregador, não havia uma pessoa que pudesse tocar um violão, né? Cantar um hino, era tudo muito difícil. Então a nossa ida para lá foi isso, foi para cuidar desses idosos que estavam sustentando o trabalho na medida do possível e também evangelizar a nova geração, aqueles que estavam ali, que não eram de religião nenhuma também, né? Porque eram descendentes de evangélicos, mas não praticavam. Era praticante. Não tinha onde praticar, né? Não é que eles não praticavam. Exatamente. Eles não iam lá ouvir o que eles já ouviam dentro de casa, porque era o pai, o avô deles mesmos. O meu trabalho inicial foi esse, foi cuidar daqueles 3 e dar assistência à família deles. Aí você morou 2 anos lá.
2 anos eu morei lá. Morando. Mas ficou quanto tempo como o líder lá? Ah, muito bem. Então, quando eu vim para Porciúncula, eu não assumi a igreja de Porciúncula imediatamente. Eu continuei lá. Eu ia toda quarta e todo domingo. Passava o dia lá. E eu fiquei em Santa Clara, eu e Jaqueline, né? Até o ano 2004 aproximadamente. Quando a Jaqueline, eu não ia mais a Santa Clara, ela ia no meu lugar, ia pregar no meu lugar. Depois conseguimos um líder para Santa Clara e a gente... É o mesmo até hoje lá? Não, já passaram alguns líderes lá. E hoje eles estão em fase de transição lá. Mais uma vez. Mais uma vez. Mas eles estão... Agora a igreja tem mais gente. É estruturada a igreja. Tem mais estrutura, né? Tem mais pessoas. Então a igreja, graças a Deus, avança. Mas eles estão em fase de transição para reconhecer um outro líder lá. Mas quando você veio de vez, foi convite daqui? Como que foi? O bastão foi passado do seu avô? Olha como é que aconteceu aqui. O missionário que morava aqui, ele resolveu ir embora. Ele foi para... Ah, não era o seu avô mais não? Não, meu avô já tinha morrido. Meu avô morreu em 79, né? Antes de você pensar, então, ele já tinha falecido. Exatamente, eu era adolescente quando ele morreu. Ele plantou a semente só. Exatamente. Então, em 93, quando eu vim para cá, tinha um missionário que morava aqui em Porciúncula, que cuidava da casa de oração, o missionário Marcos Pereira. E aí, ele resolveu ir embora. E quem era o outro presbítero da igreja aqui? Era o meu irmão, o Márcio. O Márcio era o outro líder da igreja. Ele não era um missionário, mas ele também tinha responsabilidade de liderança como presbítero. E o Márcio, então, continuava na liderança e eu ajudava, às vezes, no que precisava aqui durante a semana, porque domingo eu tinha compromisso em Santa Clara. Só que o Márcio adoeceu. A doença do Márcio, ele veio a falecer, né, em 1999. Então a igreja de Porciúncula me convidou para deixar Santa Clara e ficar aqui. Mas isso o rapaz já tinha ido embora? Já tinha ido. A igreja não tinha mais missionário. Ah, não tinha. Você ficava às vezes aqui. Exatamente. E seu domingo e quarta era o seu compromisso em Santa Clara. Ficava dividido entre Porciúncula e Santa Clara. Mas o seu compromisso mesmo era Santa Clara? O meu compromisso era Santa Clara. Eu estava auxiliando aqui. Você juntamente com seu irmão? Eu e o Márcio. O Márcio, ele era pregador, ensinador da igreja, ele era presbítero da igreja, um líder reconhecido, né? Não era um missionário, ele trabalhava na Caixa Econômica, mas ele fazia o trabalho. Mas quando ele adoeceu, a igreja ficou, assim, precisando de uma liderança mais de tempo integral. Presente. E aí a igreja me convidou, me reconheceram como líder da igreja, e já estou esse tempo todo aí liderando a igreja aqui em Porciúncula, casa de oração. E como é que você fez Santa Clara, quando você precisou vir para cá? Olha, eu convidei aqui na época um líder, né, o nosso irmão Luiz Antônio Quintão, não sei se você conhece, ele hoje é reformado da Polícia Militar. Ele então, eu convidei, ele foi, assumiu Santa Clara, ele era reconhecemos ele presbítero também, né? Ele também se preparou para exercer essa função de obreiro, de missionário, e ele foi para Santa Clara, liderou a igreja lá. E aí, depois do Quintão, veio outro casal de Brasília, os tios da Jaqueline vieram, moraram lá quando o Quintão saiu, e depois veio outro líder também, o Jânio, de Tombos, e agora estão em processo de transição. E eu estou em Porciúncula, o povo está me aguentando aí esse tempo todo. Então, quando você assumiu mesmo Porciúncula, qual foi o ano? Você recorda o ano? Foi uma transição assim, paulatina, não foi assim de uma vez. Não, mas quando assumiu de uma vez? Foi que o ano 2000? Foi quando o Márcio adoeceu e faleceu, entendeu? O Márcio faleceu em 99. Ah, 99. Então, nesse momento que ele estava doente, não estava mais conseguindo trabalhar na igreja, né? Foi nesse período, de 97 a 99, que a igreja me convidou, não sei precisar a data certa, mas é mais ou menos entre 97 e 99. E quando você veio, a igreja tinha muita gente? Já tinha 2 cultos ou ainda era um culto só? Porque eu cheguei a pegar a época de 2 cultos, tinha o de 6 e o de 7,5, eu acho, não era? Exatamente, porque a gente reunia lá na Rua do Buraco. Rua do Buraco, era menorzinho e lotava demais. Alberto Calvé, a Rua do Buraco. A gente precisava fazer 2 cultos lá, como você disse, 18 horas e 19h30, porque a casa de oração lá realmente era muito pequena. Mas também tinha muita gente. Pois é. Para a época, né, tinha muita gente. Hoje em dia,
tem 10 vezes mais. Mas aumentou para a bastante. época, né? Aham. E é na época que a igreja evangélica não era tão, vamos botar assim, não é diminuindo nada, mas não era tão forte, né? Sim. Antigamente tinha uma predominância da religião católica. Sim, A sim. igreja católica era dominante. Hoje em dia, eu acredito que passou já para evangélica. Se juntar todas as evangélicas, tem mais evangélicos do que Não, católico. a igreja católica ainda predomina, né? Numericamente. Que acha que ainda predomina numericamente? Principalmente no interior. Nos grandes centros eu acho que talvez já esteja meio a meio, mas no interior a igreja católica ainda... Eu falo pela quantidade de igrejas evangélicas que tem, e Porto Seguro tem muitas igrejas evangélicas grandes. Muitas pessoas, você passa todo domingo, está tudo lotado, muito carro na porta. Porque existe um fator, o evangélico ele é mais assim, cobrado na questão de praticar. E os católicos, né, eles não são muito... Existe muito católico, às vezes, que é católico, chama de nominal, né? É igual flamenguista, né? Quando o cara não tem time, é só flamenguista. Então, esse fato. Mas quando a pessoa vai ser entrevistada, ele fala, não, eu sou católico, né? Porque realmente é a maioria. Se hoje tiver que participar de uma entrevista que tem que botar uma opção, eu tenho que botar que sou católico, porque eu sou crismado, fiz primeira comunhão, Sim. Batizado. Eu nunca fui batizado na igreja evangélica, então não tem como, né, falar que sou evangélico, né? Mas você não é um católico praticante, hoje? Não. Pois é, então, assim, o seu perfil tem muita gente. Não, o que mais tem? Conheço muitos assim. Exatamente. Então, se for pegar o número de praticantes, assim, pode ser que domingo à noite deve ficar igual. O mesmo número de pessoas que vão à missa, que vão ao culto também. Eu creio que pode ser de praticante, mas de uma forma geral... Com nomenclatura só não tem como ganhar, não. Não. É igual o Flamengo mesmo. É verdade, Paulo Neto. Mas aí, vocês viram que ele estava pequeno. E como é que se deu a ideia de fazer um espaço maior, de mudar a igreja de local? O que acontece, Paulo Neto? A gente... até terminamos agora uma campanha, 40 dias de propósitos. Eu comecei a fazer essa campanha em 2004. Então essa campanha ela tem uma capacidade de reunir muita gente. E o que eu fiz? Eu comecei a fazer essa campanha inicialmente no Clube de Caça e Pesca lá no centro, né, da cidade, depois aqui no CIEP. Então, o que acontecia? Assim que terminava a campanha, a gente voltava para a casa de oração, lá na Rua do Buraco. Ficava pequeno. Aí ficava aquele monte de gente... Não CIEP era na quadra? Não, a gente fazia embaixo pátio, ali, no pátio. Então, começou a surgir no coração, precisa de uma nova casa de oração, um novo templo. É uma coisa que era imperativa, né? Não uma necessidade urgente. E era uma ordem natural, né? Isso. Vai crescer e vai... E aí, em 2005 nós compramos o terreno, aquele terreno ali do lado da companhia de polícia. Ali são um terreno são 1.200 metros, 30 de frente e 40 de fundo, um grande terreno. Compramos ali e aí começamos. Mas não tinha ainda a parte que hoje é a CAD, né? Ali é na serraria, correto? Exatamente. Vocês compraram só o L? Não compramos nem aquele L, nós compramos só o primeiro terreno, depois nós compramos o L. Você comprou então hoje só onde é hoje mesmo o templo? Exatamente. Vocês compraram inicialmente? Em 2005 foi ali. Depois compramos, inclusive do Padre Alfredo, né? Ele vendeu pra gente aquele L ali, que é da rua João Francisco Braz. Que acabou sendo, quando vocês mudaram, a primeira casa de oração dali daquele terreno. Nós começamos ali, fizemos um salão grande, né? Que hoje é o salão social da igreja, mas a gente reunia ali. Eu fui muito culto ali também. Foi, exatamente. Ali já tinha um sistema de som melhor, uma iluminação melhor. Exatamente. Um espaço muito melhor. A climatização melhor também, porque um ambiente menor, né? Um palco maior. Exato. Já melhorou muito. E aí, em 2000, e depois nós compramos, por último, esse terreno onde hoje funciona a Arcade. Que nós demoramos assim, uns 7 anos para pagar, mas conseguimos adquirir aquele terreno, que foi muito importante para a gente ali também, né? Só para vocês, não, para o Porciúncula, né? o Pois projeto que é desenvolvido, né? O projeto da ACAD agora a sede ali. A igreja cedeu em comodato, né, para a ACAD não paga nada, mas é um trabalho social. A ACAD ficou um tempo funcionando no antigo, na rua Roberto Calvé, não foi? Começamos lá. Eu cheguei a fazer até jiu-jitsu lá também, na ACAD, tinha. Exatamente. Na época o instrutor era o Johnny. Hoje ele mora em Itaperuna. O Johnny, isso, depois veio o Fernando, né? A gente começou ali mesmo. Quando a igreja mudou dali em 2009, veio para
para onde a gente está hoje, aquele salão ficou vazio. Então nós começamos a ACAD ali. Ali foi o primeiro endereço da ACAD, né? Com muita dificuldade, né? Pra você ter uma ideia, as primeiras carteiras da ACAD, Paulo Neto, eu peguei ali no pátio da companhia de polícia, tinha um monte de cadeira, assim, tudo para ferro velho, né? Um monte de cadeira ali da Secretaria de Educação. Eu ia jogar aquilo não sei aonde. Eu ia descartar. Aí me autorizaram, eu fui lá e peguei algumas daquelas, lixei, né? Pintamos aquilo, comprei um compensado. As primeiras mesas da ACAD foram tiradas dali. A gente começou assim com muita dificuldade. Começamos com 10 crianças só. Começamos bem pequenininhos, né? Na ACAD, para depois crescer. E Deus foi abençoando, né? E dali a gente veio para esse novo endereço, né, que a igreja conseguiu adquirir. Hoje atende quantas crianças ali, em média? Em média, 35 crianças. Tivemos já, na época, uns 50. Mas a gente trabalha ali com voluntariado, né? E conseguir voluntários, às vezes, para dar o reforço escolar, é difícil, né? Todo dia a pessoa está ali, com compromisso. Então nós estamos com 35. E para quem está ouvindo a gente agora e não sabe o que é a ACAD, opa, vamos lá. Como pode ajudar também? Porque tem essa coisa, né? Precisa também de ajudas. A ACAD é uma ONG, é uma associação. Ela está vinculada à igreja no sentido de que as pessoas que são da ACAD são da igreja, mas ela não tem vínculo assim religioso. A ACAD é uma associação, tem estatuto próprio, tem reconhecimento, utilidade pública municipal, utilidade pública estadual. A ACAD foi fundada em 2002. Eu fui o primeiro presidente da ACAD, né? Fundamos a ACAD, inclusive lá na Rua do Buraco, né? Foi reunião, foi lá de abertura, com muitas pessoas participando, né? Pessoas de várias igrejas aqui de Porciúncula, igrejas evangélicas no caso. E depois criamos o projeto Ágape, em 2010. Começamos, que é o projeto que a gente tem hoje com crianças. Então a ACAD, esse projeto Ágape é um projeto de prevenção ao uso de drogas. Associação Cristã Antidrogas, né? Associação Cristã Antidrogas. O projeto Ágape é um projeto de prevenção, porque a gente pega crianças de 7 até 14 anos no contraturno da escola. Ela sai... Estudo de manhã, vai lá de tarde. Vai à tarde. Foi de tarde, vai lá de manhã. Não temos... não tem de manhã. Só funcionamos à tarde. Tá. Então, o que nós temos lá? Todos os dias. A criança chega, primeira coisa, a gente faz uma leitura bíblica e uma oração. Porque é uma associação, não é religiosa, mas é cristã. É cristã. E a oração também não faz mal para ninguém, né? Não, é a Bíblia e a oração para elas, para poder pedir a Deus para abençoar. E começamos assim. Depois vem o reforço escolar. Todo dia tem um reforço escolar. Pega o exercício da escola e os professores ajudam a fazer. E temos tido bons resultados ali com as crianças. E depois tem atividade recreativa. Aí é esporte. Às vezes é jiu-jitsu, às vezes é futebol. Futebol é predominante. Toda criança gosta. As crianças preferem futebol, né? Já tivemos até badminton ali. Já tivemos xadrez. Hoje nós não temos voluntário para xadrez, mas já tivemos ali. Já tivemos aula de inglês. Isso depende da disponibilidade de voluntários. E tem alguma parceria do poder público com a ACAD? Sim, nós recebemos subvenção da prefeitura. E temos também o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, quando a gente faz o projeto para poder beneficiar. O CMDCA, né? O CMDCA. O projeto CMDCA é um trabalho muito sério, né? Que é desenvolvido aqui em Porciúncula, que tem favorecido várias associações aí, através das campanhas que nós fizemos de doação de imposto de renda, né, das empresas de Porciúncula. Esse dinheiro vai direcionado para as entidades que trabalham com crianças. Então, a gente não pode deixar de exaltar aqui o trabalho, né, do CMDCA. E recebe doações também de pessoas físicas? Como é que é? Sim, existem os sócios contribuintes, né? Que é aquelas pessoas que doam. Vamos aproveitar e fazer propaganda aqui agora. Como é que funciona? Às vezes quem está assistindo a gente quer ajudar, né? Exatamente. Na causa nobre dessa. Quem quiser doar, a CAD recebe doações, recebe ajuda. A gente... Doação não é só em dinheiro, não. Às vezes a pessoa quer ser voluntária, às vezes. A pessoa quer dar aula de xadrez. Você falou que não tem aula de xadrez. Precisamos de voluntários, pessoas que se comprometam, né? Aí, às vezes, 1 hora por semana... Mas que tem compromisso também, né? Não adianta também marcar e não...
porque as crianças ficam esperando, né? O horário fica ali reservado. Então, pode ter, precisamos de voluntários, de pessoas que queiram doar, né, o seu tempo. E doação também, às vezes, de uma roupa usada para a gente fazer bazar, isso vira dinheiro também, abençoa as pessoas que compram, né? E a gente faz bazar lá constantemente, ajuda muito a associação. Então, tem muitas maneiras de ajudar, né? Primeiro é orando, pedindo a Deus para abençoar. Também muito importante. E também contribuindo da forma como a pessoa conseguir, ou puder, né? Puder ajudar. Então, Paulo Neto, a CAD é uma coisa que surgiu do nosso ministério também. Então, foi em 2002 que ela foi, dia 8 de dezembro de 2002, que foi a reunião que fizemos ali, a ata de abertura da associação. Nós estamos aí com 21 anos já de serviço. E outro trabalho que a CAD faz, esse no caso sou eu, né, que sempre faço, é atender as famílias que têm pessoas que lutam com dependência química e que querem ajuda. Frequentemente eu sou procurado por pais, né, que pedem ajuda para os filhos, para internação. Hoje nós encaminhamos, assim, orientamos como é que faz, porque é até bom usar esse espaço aqui para falar sobre isso. Importante. Porque às vezes vai ajudar alguma família que tem alguém na família que tem problema com droga e quer ajuda. Drogas em geral ou só drogas... Drogas lícitas e ilícitas. Álcool também, cigarro? Dependência de álcool. O cigarro não há muita procura porque é uma coisa que... Dá para conviver. Dá para conviver. As pessoas buscam também ajuda aí na Secretaria de Saúde, tem uns programas aí que ajudam a parar de fumar. Mas é quando a pessoa perdeu o controle sobre a bebida alcoólica e drogas ilícitas. Nós temos o meio do poder público. Eu sempre oriento, se você quer ajuda pública, se você quer ajuda do governo, leve o seu filho para o CAPS. Primeira coisa, inscrever no CAPS, porque o CAPS não é para doença também mental, mas também para questão de dependência química. Existe o CAPS AD, Itaperuna tem, Pociúncula não tem, por questão de quantitativo de pessoas. Mas é o CAPS álcool e drogas. Mas o pessoal daqui é mandado para esse de Itaperuna? Como que funciona? Não. Ou esse é específico? Atende Itaperuna. Esse é específico. Os de Pociúncula são atendidos aqui. No CAPS normal mesmo? Normal. Se a pessoa precisa de internação, o assistente social do CAPS, com o laudo do psiquiatra, ele vai no juiz, quando é uma internação obrigatória, compulsória que a gente fala. A força, no caso. A força, quando a pessoa não quer ir, mas tem que ir. Mas tem que ir. Só o juiz pode autorizar. Então, tem que ter esse procedimento. Isso é muito importante esclarecer isso aqui, porque... Primeiro passo no CAPS. Inscrever no CAPS. O CAPS, a pessoa ser atendida pelo psiquiatra, o psiquiatra dá um laudo que precisa de internação. O assistente social movimenta a papelada e vai para o juiz, e o juiz autoriza uma internação compulsória, obrigatória. Que a pessoa, se não internar, às vezes vai até morrer. Ou matar alguém, que é pior, né? Ou matar alguém. Então, o caminho é o CAPS. Se quer um tratamento do governo, um apoio do governo, precisa ser via CAPS. Agora, há famílias que falam assim, não, eu quero que o meu filho vá para uma comunidade terapêutica. Uma comunidade terapêutica. É um tratamento, assim, nós temos... Paliativo, não chega a ser... É lugar onde tem, por exemplo, um sítio, né, uma fazenda. Só vai fazer lá serviços agrícolas, cuidar de uma galinha, né, plantar uma horta. Leite. Exatamente. E tem também a parte religiosa, a parte bíblica, a oração. Nós encaminhamos, assim, para lugares dessa natureza. Tem um lugar aqui próximo? Temos aqui, entre Itaperuna, entre Muriaé e Paudino? Entre Muriaé e Eugenópolis aqui. Na BR-356, nós temos ali o Centro Reviver. Eu já enviei pessoas lá e foram bem atendidas. É próximo ao radar? O radar que tem no meio da pista? A entrada tem uma placa? Não sei se... Eu passei por esses dias, eu vi alguma coisa sobre isso, Reviver, alguma coisa assim. Tem um projeto bem próximo à rodovia ali, entre a direita, depois de uma ponte, lugar até perigoso. Isso, uma ponte, uma curvona assim. Isso, tem uns... Aí tem uma... Ali depois dos quebra-molas. Então, é isso. Aí ali tem uma placa, parece que... Isso, Reviver. Ali eu já tenho enviado pessoas para ali que têm tido boa recuperação. Ali eles têm uma taxa, eles cobram. Eu posso até falar aqui quanto
para orientar as pessoas. Isso o último que nós enviamos para lá, eles cobraram uma taxa de R$700 para ficar um mês inteiro. E é barato. Se for olhar alimentação, almoço, janta, café, tratamento, os profissionais para estar lá, o local, médico, tem tratamento. Então, mas é um tratamento tipo assim, paliativo, comunidade terapêutica. Se o dependente químico fala assim, eu não quero ficar, eles não obrigam. Não é compulsório. Eles não têm autoridade para manter a pessoa lá. É só se a pessoa quiser. Entendi. Se eu não quero ter contato com as pessoas que vão me influenciar, não estar no meio do que vai fazer eu usar a droga, e vai para lá e fica quietinho lá. Exatamente, Paulo Neto. Agora... ainda tem uma consciência, né? Porque quando é compulsório, a pessoa já está sem consciência. A pessoa já perdeu completamente o controle, ele acha que não tem mais jeito, e ele já está até um perigo para ele e para quem está perto dele. Né? Então, se for obrigatório, tem que ser via judicial. O caminho é o CAPS. O primeiro passo é lá. Então, existem essas formas de tratamento. Existem também as gratuitas, né? Aqui em Muriaé tem um centro aí, esqueci o nome agora, mas que recebe gratuitamente lá também. Estrutura muito ruim, assim, muito deficiente, mas também é tudo na base do amor. Né? É a condição que tem como ser feita, né? Mas não tem nem como falar muito também que a condição é muito ruim, porque não é nem cobrado. Exatamente. Se ainda fosse cobrado, você ainda pode exigir alguma coisa melhor. Mas se a pessoa quer tratamento, se realmente quiser, até um lugar muito simples como esse, ajuda a pessoa. Mas distrai um pouco, sai de perto das amizades, ele está fazendo ficar ruim no próprio local. Né? Para quem não quer, Paulo Neto, em lugar nenhum da gente. Você pode pagar uma clínica aí de R$10.000 por mês, que a pessoa vai sair dali e não vai parar. Mas quando a pessoa quer, sempre há um caminho, sempre há uma esperança para quem quer enfrentar o vício e abandonar. Não, eu acredito, sabe por quê? Meu pai, ele fumou muitos anos da vida dele. Meu pai fumava 5 maços de cigarro por dia. Ele acendia um cigarro na bundinha do outro cigarro. Aí um dia ele parou e falou assim, um dia que eu comprar um carro zero, eu nunca mais fumo. A gente pensou que dentro de casa, eu devia ter o quê? Tinha 16 anos, na época, 15 para 16, falei, balela, né? O cara fuma a vida inteira, fuma muito, como é que para? Aí, no ano de 2003, comprou o primeiro carrinho zero dele, um Uno. Aí foi em Itaperuna buscar, o cara entregou a chave, pegou o maço e o isqueiro pro cara, entregou, toma, o cara, eu não fumo não, eu também não fumo mais não, toma. Aí falava, rapaz, com um dinheirinho que eu gastava no cigarro, eu pago a posição no meu carro. E disso aí ele foi tendo outro carro zero, e nunca mais fumou. Ou seja, a pessoa quiser, ela para. Bom testemunho que você deu aí, porque o ser humano precisa ter essa propósito, né? Opinião, propósito, palavra. Ele falou e nunca mais fumou. Eu falei, você não vai conseguir parar não, porque ele fumava 5 maços por dia. É 100 cigarros num dia que ele fumava. Quanto fazendo mal para a saúde, quanto dinheiro queimando. Dele e para a nossa também, né? Que a gente estava sempre em volta. Um antipassivo, né? Um antipassivo. Exatamente. Agora, quando Deus criou o ser humano, Deus colocou Adão e Eva lá no jardim e falou assim, vocês vão dominar. É para dominar esses animais aí, dominar a natureza, está por conta de vocês. Então o homem foi criado por Deus para dominar, não foi para ser dominado. Não pode ser dominado pelo vício, não pode se destruir a sua vida, porque Deus não criou a gente para isso, para ser dominado por uma substância química. Então, a pessoa precisa de ajuda? Sim, tem gente que precisa de ajuda, tem gente que precisa de uma internação, tem gente que precisa de um acompanhamento, mas é muito importante a fé, a pessoa buscar a presença de Deus, buscar um relacionamento com Deus, porque a palavra de Deus dá esperança. Quando a gente ouve a palavra, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Quando você começa a ouvir a palavra, aquilo vai injetando fé no seu coração e você consegue ter força que você nem imagina que você teria. Porque é o próprio Deus, o Espírito Santo, que começa a trabalhar na vida da pessoa. Então, é importante a fé, é importante também as clínicas, as comunidades terapêuticas, é importante o acolhimento na família, a paciência, o amor, mas é importante também a firmeza. Não adianta ser muito amoroso e não ter firmeza, né? As duas coisas têm que caminhar juntas. Só passar a mão na cabeça, não. Você tem que ser amoroso, mas você tem que ser firme também. Você não pode ser condescendente com o erro. Você tem que falar, você está errado, você precisa mudar de vida. Tá sempre vamos tentar mudar isso aí, vamos mudar isso aí. Mas também ter paciência para poder, porque cada um tem um tempo, né? Tem gente que, igual o seu pai, falou e nunca mais. Tem gente que tem que parar uns pouquinhos, botar, igual no caso do cigarro, aí tem que botar aqueles adesivos de nicotina, mascar chiclete de nicotina, e não, ele não fuma mais e pronto.
Exatamente. Aí depois a gente perguntava, ele sente vontade? Às vezes com uma vontadezinha. Aí depois de um tempo, não sinto mais vontade não. Ou seja, saiu a substância toda do corpo, parou de sentir a vontade. Pois é, isso é uma grande virtude, né? Seu pai deixou esse grande exemplo aí de uma palavra, uma pessoa de palavra, de opinião, de força de vontade, né? Muito bom. Aí, Fabinho, então a gente estava falando aí da CAD, aí o Templo Novo, que é o novíssimo, né? Porque o novo já é o segundo ali. Como surgiu a necessidade, ou já era planejado esse templo grande? Quando estava lá no que hoje em dia é o salão social que você falou, que ali comportou bem, pelo menos a princípio. Ali chegava a ter 2 reuniões no domingo ou uma só? Ali a gente nunca fez 2 reuniões, não. Aquele salão ali, bem apertadinho ali, Paulo Neto, ele cabe umas 300 cadeiras. 300 cadeiras. Bastante gente, né? Agora, uma pessoa que ficava vendo na janela lá de fora em pé, na porta, sempre fica. As crianças também saem para a salinha, tem uma classe especial para elas. Então, o que aconteceu? Aconteceu algo até interessante ali. Nós compramos primeiro esse terreno maior para fazer o templo grande. A cabeça era começar por aquele grande. Mas aí, chegou um momento que a gente estava já contratando a empresa para fazer o galpão. Aí eu pensei o seguinte, de que vai adiantar a gente ter um galpão grande, um templo grande, e não ter sala para as crianças? Escola dominical, escola dominical. Precisa, né? Eu falei assim, não adianta a gente fazer isso, porque a gente vai continuar com o problema. Porque a igreja evangélica, normalmente, quase todas as igrejas evangélicas, elas trabalham muito com crianças, com ensino de criança. Então as crianças têm as salas delas. A escola dominical a gente divide em várias faixas etárias. Isso, eu frequentei uma que tinha dos jovens, tinha das crianças. É isso aí. Então tem a classe dos adultos, tem a classe dos adolescentes, tem a classe dos jovens, das crianças, dos menorzinhos. Então, se a gente começasse por um grande galpão, um templo maior, como a gente tem lá hoje, a gente ficaria sem as classes da escola dominical. Aí eu falei, nós não podemos fazer. E a escola dominical é o começo de tudo, né? Exatamente. Aí eu falei, essa brincadeirinha ali, a criança vai sentindo a vontade de aprender. Exatamente. Aí eu falei para a comissão lá, olha gente, nós precisamos de outro terreno, precisamos comprar outro terreno para fazer uma coisa menor, para a gente poder bater uma laje, ter um salão embaixo e fazer as classes em cima. Foi aí que nós procuramos o padre Alfredo e compramos aquele terreno ali. A gente não tinha aquele terreno, não tinha projeto de comprar aquele terreno. Surgiu assim, no momento que a gente estava quase fechando o negócio para construir o galpão. Mas Deus me fez lembrar naquele momento ali. Aí eu falei, não, vamos retroceder, vamos comprar o terreno, vamos fazer um salão grande aqui, que atenda a gente no momento, que lá na Rua do Buraco cabia 100 pessoas, aqui vai caber 300. Lá dava 2 cultos, 200. Pois mas não, margenzinho, os 300 vai dar. Exatamente. Para começar a dar. Achamos que dava e deu. Foi muito bom. Ficamos de 2009 até 2018 lá. Deu para atender perfeitamente. E aí, fizemos as salas por cima. Nós temos ali hoje em torno de 14 salas em cima daquele salão social, onde a gente reúne todos os domingos ali várias classes, né, de crianças, de adolescentes, de jovens, para ensinar a Bíblia para eles, porque é diferente, né? Uma criança não vai ouvir uma pregação. Eu prego 40 minutos, 50 minutos. É que eu vou querer que uma criança de 5 anos fique me ouvindo ali. Não tem jeito. Eu tenho que falar de uma forma intermediária, para um adulto entender, né, para um jovem, mas para uma criança não tem jeito. Então, a última igreja que eu frequentei com mais tempos, uma igreja evangélica, eu já tinha uma idade que eu não era da mocidade mais, mas também não era casado, então não era da união masculina. Lá tinha essa divisão. Uhum. Aí eles deixavam frequentar a mocidade porque eu achava enjoado a pregação da união masculina, que era mais uma pessoa mais idosa, né? Eu frequentava a mocidade. Ah, tá. Você ficava meio no intermediário. Eu não tinha idade, mas também não era casado. E lá eu lembro que para ser da união masculina eu tinha que ser casado. De ser solteiro. Exatamente. As igrejas evangélicas têm esse hábito, né? É a escola dominical, que a gente separa nas diversas faixas etárias para estudar a Bíblia, cada um no seu... Sua pedagogia, né? Do seu jeito. Respeitando cada faixa etária de acordo com a sua capacidade. Né? Aí construiu lá o galpão, não vou falar menor, que menor era o outro, né? Intermediário. Aí logo depois que acabou de construir, já começou o projeto para construir o outro, como é que foi?
O projeto até já existia, estava tudo delineado já. Só que a gente interrompeu o projeto do templo maior para fazer esse intermediário, como você disse. E isso foi a obra desse salão social, esse intermediário que você disse. Nós começamos em março de 2008. Março de 2008. Em janeiro de 2009 a gente já estava começando a reunir nele, mas com muita precariedade, né? Sem moço, sem piso, foi bastante. Mas a gente estava tão afoito, tão necessitado de ter espaço, que a gente saiu da Rua do Buraco e veio para cá, em 2009, com um salão em obras, com bastante dificuldades. Mas o pessoal ficou feliz, né? Porque agora podia fazer um culto só, né? Tinha espaço, e a gente caminhou assim até 2018, né? Quando a gente já foi reunido nesse templo maior. Porque lá no outro era complicado, porque às vezes você perdia o horário de 6h30, dos 6 horas, vou no 7h30. Aí chegando no 7h30, às vezes não tinha lugar para você sentar, não tinha espaço. Mas a nossa experiência foi que de 18 horas as pessoas preferiam ir às 18 do que às 19. Não, eu também gostava de ir no 18, mas às vezes perdi o horário e tinha que ir 19h30. Tinha essa dificuldade, sim. Mas aí com o salão maior a gente corrigiu isso. Né? Aí em 2018, então, inaugurou o maior. Exato. Mas já inaugurou ele pronto ou do mesmo jeito que o outro, aos poucos? A gente foi também tá tudo pronto. E eu costumo dizer que está 99% pronto, ainda falta alguns detalhes lá no tempo. Pronto nunca vai estar, porque na hora que você fala assim, tá pronto, já tem uma coisa que tem que reformar, uma coisa que tem que refazer. Daqui a pouco tem que pintar de novo, tem que corrigir alguns defeitos, né? Isso é natural, né? Então, não ficou 100%, está 99% pronto, mas graças a Deus é um espaço que atende a gente muito bem, bastante confortável também, que Deus nos deu a oportunidade de colocar lá, climatizar, né? Não fica uma climatização tão boa quanto o outro, né? Porque lá é muito grande. Alto também, é muito alto. Para climatizar, eles têm que ligar muito cedo, não sei nem se você suporta também o planejamento. E nesse calorão que fez agora ultimamente, a gente ficou confortável, mas não ficou como a gente está aqui agora nesse ambiente fresquinho, né? Mas deu para reunir. Tem um detalhe, Paulo Neto, às vezes as pessoas acham que colocar ar-condicionado em igreja é luxo, mas não é luxo, porque uma pessoa com calor, ela fica inquieta. Ela não presta atenção. Não presta. E você mesmo, você tem como ir lá pregar de camiseta e short? Não pode. Você tem que ter um certo vestimento. Como o padre também tem o vestimento dele. Todos são vestimentos quentes. Como que você vai passar um calor lá em cima? Você vai ficar doidinho para acabar o culto. Você vai... Vamos correr isso logo para acabar, que eu não estou aguentando. Mas esse calor que fez, igual você falou ultimamente, e o que você falou, a pessoa com calor, ela fica inquieta. Um jovem que estiver ali fica doido querendo sair já. Exato. E querendo não traz um conforto, né? A climatização. A pessoa ficando confortável, assim, ela consegue concentrar mais no que está acontecendo. E o objetivo do culto é esse. Não adianta você ir lá ou ficar com muito frio, porque o frio também tira a atenção das pessoas. Ou com muito calor. Você não vai conseguir se concentrar. Então, o que parece um luxo, na verdade, é uma necessidade. E hoje é uma necessidade em casa também, porque se você passar um calorão desse aí sem um ar, você não costuma nem dormir direito à noite. Eu passei esse tempo porque eu não gosto de ar, não. A gente está no ar aqui agora, mais para conforto, porque a gente vai acabar aqui. Eu só dormi no ar, no outro dia minha garganta está toda inflamada. Como já começou aqui, querer já ficar rouco. Eu nasci com espírito de pobre, eu não sirvo para ar-condicionado, não. Eu também prefiro o ventilador, Paulo. Também. Eu tenho um Arno daquele antigo circulador, marrom, que fica a noite inteira. Aquilo parece que é ar-condicionado, todo gelado que fica. Mas eu confesso que nesse último calorão aí eu liguei o ar. Não, esse último calorão, se eu tivesse um áudio ligado também. Não estava conseguindo, mas eu prefiro dormir com o ventilador. Também. Sinto melhor. Você chegou a falar aí antes das campanhas. Você acabou de concluir a campanha, foi 40 dias de propósito, correto? Exato. O que seria essa campanha para quem não sabe, quem está assistindo a gente aqui e não sabe como funciona? Ok, boa pergunta. A campanha 40 dias de propósitos a gente faz para responder uma pergunta, né? Qual a pergunta? Afinal de contas, por qual motivo eu estou na Terra? O que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? O que se espera da minha vida? Então, você saber o propósito da sua vida. Essa é uma pergunta muito difícil. Se você for olhar os filósofos,
Você pode olhar até na internet aí. A maioria vai dizer que não sabe qual é o propósito, ou que não tem propósito, ou que você tem que criar um propósito, você tem que inventar um propósito para você viver. Mas isso não satisfaz. Por quê? Porque se eu quero saber o propósito da minha vida, eu preciso perguntar para o meu Criador. Quem teve a ideia de me criar? Ou criar o ser humano? Para que me criou? Para que esse Criador me criou? Qual é a intenção dele com isso? Então, a única forma de eu saber o propósito para o qual eu estou vivo é perguntando ao Criador. Eu sei que muitas pessoas, hoje, não é que tem muitas pessoas, existe um número de pessoas que não acreditam em Deus. Está aumentando, infelizmente. Né? Mas tem muita informação errada. Tem muita coisa ruim na internet. Que é veiculada aí. Né? As pessoas consomem isso sem critério. Mas existem pessoas que não acreditam num Criador. Agora, veja bem, se não existe um Criador, se não existe uma moralidade por trás do ser humano, não existe certo e não existe errado. Eu posso ser como um animal, eu posso ser como um feixe de capim. A minha vida não tem um ser inteligente e moral por trás que me criou. Eu sou obra de um acaso. Né? Agora, a gente respeita quem não acredita em Deus. Eu sou uma pessoa que eu trabalho muito com respeito. Eu não desprezo ninguém. Mas fica muito difícil uma pessoa dizer que não acredita em Deus e dizer que a vida tem sentido. Né? Qual o sentido se você é obra do acaso? Você é fruto de uma explosão. Mas quem fez essa explosão? É um troço que você pergunta. O pessoal fala, surgiu uma explosão. Mas eu falo assim, não, pode ser que tenha sido. O pessoal enxergou como essa explosão que foi a criação. Pode ter sido uma explosão. Mas quem que fez isso explodir? É isso que eu pergunto às pessoas. Quem fez explodir? Por quem que rege para ser tudo tão perfeito? A maré, o sol, a lua, a primavera, o verão? Muito bem pensado, o Paulo Neto. A gente pode aceitar a ideia que foi uma explosão. Vamos botar que foi. Que enxergaram a criação, como está escrito na Bíblia, como explodiu, a pessoa viu e foi aquilo ali. Mas quem que explodiu? E a chance de uma explosão começar a vida humana e se tornar tão perfeita como é, alguém falou assim, é a mesma coisa que você... Mesma coisa não, né? É muito pior. Você pega um relógio, abre ele todinho, todas as peças dele. Monta de novo. E joga ele pro alto assim. E se ele vai cair montado? Se ele cair montado, ainda é mais possível do que começar o universo... Uma explosão. O mundo com uma explosão. É mais possível você pegar tudo, jogar para cima assim, cair um relógio pronto, do que tudo que é do universo começar através de uma explosão, porque ele vai surgir do nada. Quem criou o início? Quem criou o átomo? Né? Não é igual eu falei, que se você... Vamos aceitar a teoria da explosão. Quem fez a explosão? Exatamente. Tem que ter alguém. Não tem como surgir do nada. Você já viu, vai surgir aqui agora alguma coisa aqui no meio. Não vai. Do nada. A gente pode botar fogo numa pólvora aqui e explodir alguma coisa, mas do nada não vai explodir. Eu costumo dizer que você precisa ter mais fé para ser ateu do que para ser crente. É porque você é mais testado. Para começar, você é mais testado. Brincadeira, né? Você é mais testado. Exatamente. Cara, sempre tem alguém te refutando. E você não tem explicação. No final, sua explicação vai cair onde? É igual eu li esses dias, que você começar a estudar muito é igual um copo d'água, onde vai ter... A água vai ser tudo para você virar ateu, mas no fundo do copo vai estar Deus. Porque você vai consumir tudinho como se fosse ateu, mas no final a única resposta que vai ter é Deus. Porque não tem onde chegar. Onde você vai chegar? O apóstolo Pedro, ele falou isso que você está falando. Jesus uma vez fez um discurso duro, né? E muita gente abandonou Jesus. Aí Jesus falou assim para os discípulos, ficaram só os 12, né? Jesus falou, todo mundo foi embora. Vocês não querem também, não? Aí Pedro falou o que você falou aí. Pedro falou assim, Senhor, para onde iremos nós? Para onde nós vamos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Onde você tem esperança de vida eterna, de algo melhor, se você não tiver esperança em Deus? Você morreu, você acabou. Você é como um objeto. Você não tem valor. Você não existe mais depois. Você é só matéria. Só matéria, não tem moralidade, não tem valor. Você não escolhe nem sua roupa depois que você morre.
Exatamente. Alguém que vai te vestir, alguém que vai te enterrar. Exatamente. Eu costumo dizer também, Paulo Neto, que se você pegar um microscópio, começar a observar o micro, você vai ver que ali existe uma vida organizada. Está tudo organizado. Existe um planeta ali. Exatamente. Você vê a formiga, ela tem toda uma hierarquia, tem toda uma organização dentro do negócio dela, a própria abelha na colmeia. Todo mundo vive na sociedade, não é só o ser humano. É tudo muito bem ordenado, existe uma lógica. Se você pegar o telescópio e olhar o universo, você vai ver também que é tudo muito organizado. Dentro de você, o seu corpo. Quando eu fiz educação física, quando eu comecei a estudar fisiologia, comecei a entender como funciona o corpo. Você vê como que é perfeito o corpo humano. Como com a explosão ia criar um troço tão perfeito que aqui tem que bater de um jeito para o sangue descer, para o outro subir. Que não... É muito detalhe, né, Paulo? É difícil explicar com a explosão. E se a Terra fosse mais distante do Sol do que ela é, a gente morreria congelado. Se a Lua fosse mais próxima, a maré seria mais alta para a água invadir. Exatamente. Então está tudo planejado para que haja vida humana, como a Bíblia diz. Como o livro de Gênesis narra, né? Então, mais próximo das zonas centrais da Terra, onde tem mais calor, a pessoa tem menos pelos. Mais próximo dos polos, onde é mais frio, a pessoa tem mais pelo. É por aí. A distância... Tudo para dar certinho a pessoa. Não morrer de frio, outro não morrer de calor. Exatamente. Então, as evidências do Criador são muito grandes, né? E o salmista diz, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A própria natureza, ela fala de Deus, fala do Criador constantemente. É só olhar com os olhos, né? Aí vocês fazem 40 dias de campanha. Como é que é? Todo dia tem encontro? É virtual? Como que é? A atividade diária, Paulo Neto, é a leitura de um livro, que a gente... É uma vida com propósitos. São 40 capítulos, né? 42, mas a gente fala 40 porque é um número mais redondo. Então, todo dia a gente lê um capítulo. Ano passado, na campanha, eu fiz live diária, né? Todo dia, às 6h30, 18h30, eu abri ali com as pessoas e comentava o capítulo. Eu não li o capítulo, mas eu comentava sobre o capítulo. Então, de certa forma, as pessoas foram me acompanhando diariamente. Esse ano, eu não fiz a live diária, eu fiz uma live semanal. E a gente comentava sobre as semanas que nós aprendemos durante a semana. E nos cultos da igreja, todas as programações, todos os cultos são voltados para falar do assunto. Afinal de contas, por que eu estou vivo? Então, durante 40 dias, a igreja se movimenta nesse propósito. A gente esvazia a agenda e fica só por conta disso, para falar desse tema. Aí, qual outras campanhas que tem? Tem também da família? Mês de maio, todo mês de maio a gente dedica para a família. É 40 dias também? Não, é o mês de maio. É o mês de maio, 30 dias. 30 dias. E nós vamos fazer agora, a partir de sexta-feira, vamos começar uma do Natal. 30 dias, né, no mês de Natal. Todo dia nós vamos fazer uma devocional para falar sobre o Natal, sobre o amor de Deus, né, pelo ser humano, porque o Natal comunica que Deus nos ama, né, que Deus veio à nossa procura. Então vamos ter uma agora também a partir do mês de dezembro. Dia 1º, na sexta-feira começa, né? Dia 1º de dezembro. Então, mas a campanha fixa mesmo é a campanha do mês de maio, que é do mês da família, e a campanha 40 dias de propósito. Também já me arrastou umas vezes lá do mês da família. A Luciana está sempre... Eu sou meio desgarrado do rebanho, mas de vez em quando ela me carrega junto. Vamos lá, eu da família. Tem sentido a sua falta. Eu não frequentei, eu não tive oportunidade de ir ainda no Salão Novo. A última vez que eu fui ainda era no intermediário. Está convidado para ir. Vamos sim, e aproveita e faz o convite aí, onde que fica, qual os dias do culto. Opa, vamos sim. A vida da pessoa está em casa, vai assistir a gente, está sentindo a vontade de um lugar e vai tocar o coração, às vezes vai lá. Informação é tudo, né, Paulo? Claro, não custa nada, não faz mal para ninguém. Exatamente. As nossas reuniões lá são domingos, né? Nós temos domingo pela manhã, a escola dominical, 9 horas. 8h30 tem a ceia, mas é só para membros, né? 8h30 às 9. 9 horas a escola dominical, começa às 9, termina às 10h30. E à noite, 19 horas até às 20h30, é o culto de louvor e pregação. E durante a semana nós temos o estudo bíblico com notícias missionárias, toda sexta-feira, 19h30. E o nosso endereço, aqui fica perto do CIEP, né? Ali perto, ao lado da Companhia de Polícia, Rua Pedro Lopes de Oliveira, número 49. É o nosso endereço
aqui em Porciúncula. Tá, e quem está em casa, acamado, não tem condição de ir, qual o endereço na internet que ele pode estar assistindo o culto? Não é a mesma coisa não, mas para quem não pode, né? A pessoa está acamada, está com algum problema de saúde. Eu estou pensando como antigamente, né? Eu não falei sobre as transmissões ao vivo, né, que a gente faz. Você me lembrou, agradeço. Nós temos aí a transmissão online de todos os cultos. Todos os nossos cultos são transmitidos online. Sexta e domingo. É no mesmo horário, né? E nós temos transmissão no Facebook, Igreja Cristã Casa de Oração de Porciúncula, e temos transmissão também no YouTube. O nosso canal do YouTube também. Mesmo nome. Mesmo nome. Eu acho que não transmite pelo Instagram, não. Eu acho que é só pelo YouTube e Facebook. Não tenho certeza, né? Porque na hora do culto eu não estou assistindo, né? Não tem, isso é meio estranho, né? Só se for outra pessoa pregar que tem como você assistir. A gente está realizando lá o momento de culto a Deus. Então, quem não puder ir, quem tiver curiosidade de conhecer, né? Não quiser ir presencialmente. Ou não puder ir também, né? Ou não puder, exatamente. Às vezes não pode, às vezes você está em outra cidade, mas tem a vontade de assistindo aqui, viu você falando assim, sentiu vontade de querer assistir um culto, a ver está longe, outra cidade, quer assistir. Eu tenho uma experiência muito forte aqui, Paulo Neto, para contar sobre a importância da transmissão do culto online na pandemia. Teve um instrutor aqui do tiro de guerra, eu servi com ele, Sargento Luiz Alves Moreira, você não vai lembrar. 1983. Ele ficou aqui em Porciúncula de 80 até 84. E reencontrei ele, fizemos uma reunião aqui com os ex-atiradores, né? E aí ele passou a assistir as minhas transmissões do culto aqui na igreja. E ele adoeceu e ficou internado, naquela época do Covid. Ele estava no hospital já há um bom tempo e passou a assistir as lives dentro do hospital. E o que aconteceu? No hospital ele pegou Covid e faleceu. Mas ele faleceu, ele estava assim um pouco frio na fé, mas assistindo as lives dentro do hospital, lá no Rio de Janeiro, ele reaproximou-se de Deus, né? Revigorou a sua fé, aqueceu seu coração, sua fé em Cristo, e pediu, ele e a dona Arlete, a esposa dele, né? Ele pediu para se tornar membro da igreja virtualmente. Logo depois que ele se tornou membro virtualmente, ele veio a falecer, né? Uma pessoa extraordinária, né? Sargento Luiz, hoje ele já faleceu como capitão, né? Capitão Luiz. E uma pessoa muito querida aqui em Porciúncula, ele foi muito dinâmico aqui em Porciúncula. E ele reaproximou-se de Deus através dessas lives. Muita gente tem reaproximado através disso também. Porque tem muita gente que não tem condição, mora num lugar mais afastado, noutra cidade. Às vezes tem muito disso o ser humano. Às vezes a igreja tem na cidade da pessoa, a pessoa não gosta muito daquele pregador, quem está pregando lá. Mas às vezes ouve outra pessoa de outra cidade e identifica com o estilo de pregação. Não é nem que não gosta de ouvir a pessoa falar, o estilo de pregação da pessoa, às vezes, não. Eu já tive vezes, eu vou falar isso aqui, eu não tenho vergonha, eu chegar na casa de oração e não ser você e ser outra pessoa, eu ia embora e falar assim, não vou assistir. Fez errado. Eu fiz errado, mas falou assim, não vou assistir. Falei, não vou assistir não, porque eu falava assim mesmo, esse cara é muito enjoado, esse cara não, pegar, virar nas costas e ir embora, erradamente. Mas tem muito disso também, a pessoa identifica com um tipo de pregação, e quando é outra pessoa, não é a mesma coisa, parece. Isso costuma acontecer, sim. Às vezes a pessoa, no caso do hospital, né? A pessoa que está enferma em casa, não consegue mais ir. A pessoa está acamada, ou está trabalhando, às vezes a pessoa é cuidadora de idoso, alguma coisa assim, está no serviço, mas quer ouvir. Aproveita que no que ela está ouvindo, a pessoa que ela está cuidando também ouve junto, e bobear ali até converte uma pessoa. Você falou que o rapaz quis virar membro, o Luiz. Exatamente. Essa transmissão abençoa muitas pessoas. Agora eu preciso fazer uma observação, né? Se você tem condição de estar presente, presencialmente, você não deve se acomodar na transmissão. Eu preciso falar sempre isso. Claro. Porque nada substitui. Não substitui. A presença. É um paliativo, né? A pessoa não tem condições de estou cuidando do meu avô, da minha avó, do meu pai, ou eu machucar o pé, estou com o pé quebrado. Vai assistir na internet. Não tá, vamos levantar a bundinha do sofá e ir para a igreja, né? Porque em casa, né, às vezes você assiste
deitado no sofá, e Cochila, acaba dormindo, rapaz, acaba não pegando. vai vendo só, vai suave lá assim, e acaba dormindo. Então, se puder ir presencialmente é melhor, mas se não puder, né, é uma grande ferramenta, né? A gente está aproximando do fim na nossa conversa, mas acabou que a gente pulou uma parte importante da sua vida. Daniel e Ricardo. A gente falou muito pouco. Pois é, Deus me deu essa felicidade, né, de ter 2 filhos muito abençoados, muito queridos, né? O Daniel é o caçula e o Ricardo é o primogênito. Deus nos deu 2 filhos, agora eles já estão casados, né? Ricardo mora aqui ainda. Ricardo mora em Pociúncula, trabalha aqui, né? E o Daniel, ele passou no concurso, está trabalhando em São Paulo. São Paulo. Ele mora em Taboão da Serra, né? Trabalha em Itapecerica da Serra. Então, está lá casado com o seu filhinho também, sente muita saudade, né, dele, da nora e do netinho. Mas é a ordem da vida, né? Seu pai sentiu saudade também quando você ficou em Brasília. Eu fiquei 8 anos fora, né? O Daniel está há 2 anos. Ricardo ficou um tempinho também, acho que Volta Redonda, não foi? O Ricardo morou em Resende, ele trabalhou Resende. 1 ano na Volks. Volks, trabalhando na fábrica de caminhões da Volks lá. É bom que voltou pertinho de novo. Pois é, ele ficou com muita saudade da noiva, né? E não aguentou ficar lá. Aí o pai nem gostou muito também, né? O pai e a mãe não gostou muito que voltou. A Jaqueline só faltou soltar foguete. Eles, algum dos dois, manifestou em algum momento da vida a vontade de seguir os seus passos? Olha, eles são cristãos, são crentes, né? Me ajudam muito na igreja, principalmente o Ricardo, que mora aqui, né? Ricardo, Cadê no Ministério de Música, né? Ricardo, ele faz tudo, né? Ele me ajuda demais. É o meu braço direito, né? Juntamente ali com uma equipe ali, que tem o Rudied também, ajuda demais. E a turma ali toda, trabalha muito. Mas o Ricardo, como filho, né? Eles ajudam muito. Mas eles nunca manifestaram essa vontade. E eu também acho que isso é vocação. A gente não pode obrigar, não pode induzir. Tem que deixar que Deus toque. Tem que mostrar o caminho, né? Para eles continuarem dentro da igreja. Mas não obrigatoriamente sendo um líder, né? Às vezes não nasceu com esse propósito, né? Eu gostaria que o propósito é ser membro. Exatamente. Do Ministério de Música, igual o Ricardo Exatamente. O importante é você estar servindo a Deus, né? Estar em comunhão com Deus, adorando a Deus. Eu gostaria que eles assumissem esse ministério também, né? Que abrisse uma igreja ou me substituíssem aqui. Não sei, isso Deus é que sabe. Mas no futuro também? Não tem nada que impeça também que, num determinado momento, eles venham ter esse chamado de Deus. Mas isso eu não é cobrado. Não posso impor aos meus filhos o que eu quero. Tem que deixar fazer o que Deus tocar no coração deles, né? Mas são uma bênção. O Ricardo casou com a Carol e me deu um neto chamado Heitor. É o meu neto caçula, né? Nasceu depois. Diferença de 1 mês. O Daniel casou com a Morgana e me deu um neto que se chama Caleb. 2 meninos. É o primeiro. 2 filhos homens, deu 2 netos homens também. Só nasce homem naquela família, né? É predominantemente homem a minha família. E graças a Deus, né? Eu tenho muita alegria de poder ter a minha família, né, meus filhos. Minha esposa também é uma companheira fantástica, uma pessoa de Deus também, que tem realizado a obra aí com a gente. Porque o projeto Ágape é a Jaqueline que toca o projeto das crianças lá, né? Eu vejo ela muito envolvida com a Cário, com essas coisas assim. Ela dá a vida lá por aquele trabalho. Ama, menino dos olhos dela, né? Ama aquelas crianças. As crianças amam ela. Ela é brava, né, Jaqueline? Não é mansa igual o missionário, não. Ela é brava com as crianças, mas ela dá muito carinho também, né? Dá muito amor. Às vezes não é nem brava, é firme, né? Porque com criança tem que ser firme. Não adianta também você ficar muito só passando a mão na cabeça que vai continuar aprontando. A Jaqueline, ela é mãezona. Ela assume aquele papel de mãe ali e às vezes é severa também, né? Porque tem que ser, né? Tem que ser. A educação boa é aquela que tem a rigidez, né? A disciplina, a cobrança, mas muito amor, muito afeto e muito carinho. As duas coisas, tem que ser as 2 coisas andando junto, senão... Se fizer um lado só, não dá certo. Tem que ser as 2 coisas. Isso é fato. Isso é um conselho para todo mundo. Se fizer um lado só, se for só rígido, se for só amor, não vai funcionar muito bem, não. A gente está chegando ao final da nossa conversa. Eu nem sei quanto tempo tem. O outro poderia ter passado voando, porque é muita história, muita coisa para a gente conversar.
Qual o recado que você quer deixar para o povo de Porciúncula, da região, de todo mundo que estiver assistindo a gente aí? Ok, Paulo Neto. A gente falou da campanha, né, dos propósitos, eu acabei não falando o que seria o resumo da campanha. Verdade. Né? Que a gente aprende desses 40 dias é que Deus nos criou o ser humano com 5 propósitos, né, principais. A gente deve dedicar a nossa vida a eles. Deus nos criou para amá-lo. Amar a Deus. Isso a gente chama de adoração. A gente vai adorar aquilo que a gente ama mais. O que vem em primeiro lugar na nossa vida é que representa Deus para a gente. Então, primeira coisa do ser humano, não adorar ídolos, né? Ele adorar o Deus verdadeiro, o Criador. Então, amar a Deus, primeira coisa. Amar a Deus é o primeiro propósito. Segundo propósito, Deus criou a gente para pertencer à família dele. E a família de Deus é a igreja. Não é a igreja evangélica, ou a igreja A, ou a igreja B ou C, é a igreja. São aqueles que fazem parte do rebanho. Então, Deus nos criou para amar os irmãos, pertencendo à família dele. É a comunhão. A pessoa não pode viver isolada. Hoje tem muita gente isolada, tem muita gente vivendo sem conexão com outras pessoas. Isso não é bom. O ser humano precisa viver em comunidade. E Deus planejou o ser humano para viver assim. Então, nós fomos criados para viver em comunhão com a família de Deus. Terceiro propósito, Deus nos criou para a gente ser parecido com o Filho dele, Jesus Cristo. Esse é o propósito do discipulado, ou seja, nós somos criados para nos tornar semelhantes a Jesus. É o processo de santificação, você tirar as coisas erradas da sua vida, você corrigir erros, né? Santificar, tirar o pecado da sua vida. Deus nos criou também para isso, para a gente ser parecido com o Filho dele. O quarto propósito é o propósito do serviço. Deus não criou a gente só para ser consumidor aqui na Terra. Deus criou a gente para dar contribuição da gente. A gente precisa servir as pessoas. E a gente serve a Deus servindo as pessoas. Porque Deus não precisa de nada, Deus tem tudo, né? Mas Deus, quando a gente faz para uma pessoa, a gente está fazendo para Deus. Porque a gente serve a Deus servindo as pessoas. Em último lugar, o quinto propósito, Deus nos criou para evangelizar, para pregar, para falar do amor dele, que Deus ama as pessoas. O ser humano está precisando desse amor, ter esse amor de Deus no coração, ser alcançado pelo Evangelho, que Jesus Cristo veio a esse mundo para salvar. Ele morreu para nos salvar, ele ressuscitou, ele está vivo, ele tem poder para perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Então essa é a evangelização, é a nossa missão. Então a gente foi criado para isso. Então o que eu desejo, né, para todos os nossos amigos aí que estão assistindo, né, esse podcast, é que a gente possa viver para Deus, a gente possa viver para agradar a Deus, né, para cumprir os propósitos dele. Desejar a vocês aí um final de ano feliz, um Natal abençoado. Estamos aí quase em dezembro, e um ano 2024 também muito cheio de realizações, né, e muito perto de Deus, porque ficar distante de Deus, nesse mundo que a gente está vivendo hoje, com tanta violência, com tanta maldade, né, com tantas guerras, né, com tanta intolerância, a gente está precisando aproximar muito de Deus para poder viver uma vida com propósitos. Então essa é a mensagem que eu queria deixar. Queria te agradecer também, Paulo Neto, porque a gente ficou aqui um bom tempo e a gente parece que nem viu o tempo passar. Não passa rápido. A forma de você levar aí foi bem descontraído. Foi um bate-papo, né? Porque muita curiosidade da sua vida também surgiu aqui, né? Muita gente só conhece você como um missionário, mas nunca soube fatos e curiosidades. Eu agradeço, né, por isso. Me lembro muito do seu avô. Você sabe o que significa a sigla OPPG? Organizações Publicitárias Paulo Giarola. Então você é um bom membro da família, estudioso. Isso está na minha memória da adolescência. O seu avô, né, com aquela voz zerona dele, nos leilões aqui, que eu passava e ouvia, né? O seu Paulo Giarola. Eu era muito engajado com as causas da igreja. Inesquecível. Ele era um católico fervoroso, minha avó também. Um homem da comunidade, né? Da comunidade. Servia mesmo. A sua avó, né, Dona Ormi, que eu também conheço, tenho muitas lembranças dela. Seus pais também, Luciana, né, amigo, seu pai. Não é membro da igreja. Pois é, tá sempre com a gente. Sempre lá, sempre que pode estar lá. Exatamente. Suas irmãs também. Então, eu agradeço aí o convite.
O Davi, quando era pequeno, ia, agora ficou me revoltado, não tá indo mais. Exatamente. Você é a primeira pessoa que me convida para fazer um trabalho. Eu achei que você não ia nem aceitar. Falei assim, pô, deve ter tanto compromisso que eu mandei, mas já mandei assim. Falei, será que vai? Será que não vai? Falei, vou mandar o convite. Eu me sinto privilegiado por estar aqui conversando com você, né? Tendo essa oportunidade de chegar também no lar de tantas pessoas, né, que vão assistir esse podcast. E eu quero agradecer a Porciúncula, né? A Santa Clara e Porciúncula por me acolherem, porque eu sou da cidade, eu sou cidadão. Mas eu fiquei fora 8 anos e voltei e fui abraçado, né? E a gente, o povo, tem que agradecer a cachumba, né? Se não fosse a cachumba, a gente não estava nem aqui conversando agora. A cachumba mudou tudo. A cachumba mudou tudo. Deus não me queria policial. Né? Eu não acredito que mudaria, não. Acho que seria policial e hoje estaria na liderança do mesmo jeito. Quando é um propósito, não é caminho que vai desviar, mas vai chegar no mesmo caminho depois. Isso é uma crença que eu tenho, né? Não. Quando é para ser, nada. A gente não pode fechar nenhuma possibilidade, né? E se tratando de Deus, né? Mas você não ia conhecer Jaqueline, isso aí não ia ter como. Poderia conhecer, mas seria muito mais difícil, né? É verdade, Paulo Neto. Então, com essas palavras aqui de agradecimento a você, né? Parabenizar pelo seu trabalho, porque a gente precisa usar esse recurso. O recurso que a gente utiliza lá na igreja de transmissão, de transmissões online, né? De internet. Precisa avançar muito nisso. Por um lado bom, né? Porque tem muita coisa ruim na internet. Exatamente. Você está fazendo um trabalho bom, um trabalho de informação, né? Talvez uma informação que alguém recebeu aqui vai ser útil para ela. Hoje também. Você falou sobre o dependente químico, de hipocampsia, não sei o quê. Exatamente. Essa é a informação que as pessoas não sabem. É uma pessoa que toca no coração dela querer ser voluntária, não sabia onde ajudar, pode ir lá na cara e ajudar. Hoje sabendo aí, depois de ver esse vídeo. Também. E se alguém nunca se sentiu convidado, né, para ir na casa de oração, vou usar aqui também o seu... Claro, para convidar. Está convidado lá e... Pode ser de qualquer religião, pode ir lá, né? Domingo à noite eu tenho mais pessoas que não são da igreja do que são da igreja, para você ter ideia. Nós temos bastante espaço, né? A gente tem muito visitante. Porque muita gente fica meio com medo de assumir um compromisso. Você mesmo, mas gosta, às vezes, igual eu sempre falei assim, rapaz, eu posso não sei no futuro qual vai ser a minha religião, mas sempre que eu precisar de alguém para ir falar, se eu for casar, se for formar qualquer coisa, tem que ser o pastor Fabinho. Porque a voz dele já traz aquela paz pra gente, assim. Só de falar já traz a paz. Obrigado, Paulo Neto. Obrigado pela sua consideração, né, pela sua amizade. E respeito muito a você e sua família, né, o trabalho que você faz. E eu acho que Porciúncula só tem a ganhar com iniciativas como a sua. Não, a gente tem que... Igual o meu projeto no começo, meu pensamento é o seguinte. Como a gente está com poucos seguidores, a gente às vezes não consegue convidar uma pessoa ou outra, e a pessoa olha e não vê muita credibilidade no projeto. A gente está com poucos seguidores ainda, mas vai chegar a hora, na hora certa a gente vai crescer os seguidores que tem que crescer. Eu quero resgatar muita coisa que vai ser perdida com o falecimento de algumas pessoas. Tem muita gente que tem uma história muito boa, que ajudou muito dentro de Porciúncula. Vou dar o próprio exemplo do meu avô. Meu avô hoje não tem nada material gravado, escrito, nada sobre ele, e ele é um cara que teve uma relevância dentro da cidade muito grande. E a gente está perdendo essas pessoas. Sim. Hoje o Léo, pouca coisa se sabe sobre o Léo Casadinho hoje. E vai morrer junto com ele, porque sabem poucas coisas. Ele não tem consciência para poder conseguir contar a história dele. Acredito que as pessoas que criaram ele também já se foram, pela idade dele, né? E está se perdendo. E as histórias na cidade estão se perdendo. Exatamente. Isso aqui fica registrado. Não, isso aqui... eternizado, né? Aqui é igual eu falei quando eu fiz o do Vitor José. Isso aqui é o... Como é que fala quando vai contar a história da pessoa? Agora eu esqueci até a palavra que se usa. Isso aqui é sobre biografia. Sua biografia até hoje é essa. Até o dia de hoje, a sua biografia é a seguinte. Vai ter muitas coisas para incluir ainda, mas a sua até hoje é essa. Exatamente. Um retrospecto da minha vida. Isso. Aqui. Até hoje é aquilo. A história da sua vida até hoje é essa. Exatamente. Então, pastor, eu vou te... Pastor não, missionário, mas pastor também falou que não tem problema chamar... Ou pode chamar Fabinho, Fábio Garcia. A gente tem essa intimidade para ser chamado assim. Eu prefiro que chame de Fabinho, porque quem me chama de pastor é porque não sabe meu nome. Então, a gente vai se despedindo por aqui. Quero agradecer muito você ter aceitado esse convite. Entendeu? É um prazer estar te recebendo. Fiquei muito feliz quando você aceitou.
E o nosso prazo era muito longo, o convite foi feito quase um mês atrás, né? Aí seria para a semana passada, mas aí acabou que você teve a viagem. E como eu falo que tudo é escrito na forma certa, acabou que semana passada eu nem pude gravar. Tivemos uma situação complicada na família da minha namorada, que impossibilitou a gente gravar. Ou seja, se tivesse sido semana passada, não teria. Tinha que ser hoje. É o que eu falo, hoje em dia eu penso assim, tudo acontece é para acontecer. Se eu for sair ali agora, meu carro tiver pneu furado, é porque não era me sair com o carro. Ou que era me atrasar 20 minutos trocando o pneu para eu poder ir. Exatamente. Eu não estou reclamando, eu estou tentando não reclamar mais da vida, porque não muda nada, reclamar não muda nada. Parabéns. É a maturidade que está chegando. É a vaidade, né? Ficando velho. Então, galera, muito obrigado por quem está assistindo até agora. Entendeu? Deixa eu agradecimento ao pastor Fábio. Quem quiser conhecer o trabalho da Casa de Oração, o trabalho da CAD, do Projeto Ágape, que está lá agora. Quem acho que tiver alguma dúvida, pode procurar o senhor também, né? Sim. É fácil de me encontrar nas redes sociais. Fácil. Fábio Garcia, ou senão Igreja Casa de Oração, tá lá? Igreja Cristã. Igreja Cristã, Casa de Oração. Então, vamos ficando por aqui, até semana que vem. Valeu, galera, um forte abraço a todo mundo aí. Tchau, tchau.